Margaridas, vocês estão no Pódio L, tá? É um podcast que a gente vai falar da nossa carreira profissional, de experiências do mundo corporativo e tudo que envolve as questões da vida aí do mundo corporativo, até da academia, né? Porque a gente também às vezes fala de um pouquinho de pesquisa. Antes de eu apresentar a minha convidada, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal, compartilhar, apertar o sininho. Passa para os colegas, para os amigos, para todo mundo aí que tiver, porque a gente precisa crescer nossos inscritos também, né? E aí o que é legal que hoje a gente está fechando a nossa primeira temporada. Esse é o nosso último episódio aqui do Pódio L, tá? Da primeira temporada. Depois vem a segunda temporada com várias novidades e aí a gente vai trazer coisas legais para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira temporada. Foi feita com muito carinho. Foi um projeto que na hora que eu pensei, foi muito mais para entregar para vocês, no sentido até de o que eu quero da minha carreira, o que significa uma carreira para as pessoas, e também entregar a experiência das pessoas, né? Porque quando a gente vê uma carreira pronta, a gente sempre acha que ela foi muito fácil, e vocês vão ver em todos os episódios que sempre tem uma história de vida muito forte, muito legal, e que traz um resultado, né? Então, nunca, principalmente para quem está começando, nunca pense que uma carreira ela virá do nada, ela é construída dia a dia. E sem maior delongas, agora eu vou apresentar a minha querida e hoje a gente vai falar sobre grafologia, gente. Eu não conheço, então vou aprender junto com vocês. A minha querida colega de spinning, 6h15 da manhã, Letícia Radai. Seja muito bem-vinda ao Pódio L, tá? Obrigada pelo Tô muito convite. feliz, deu certo, né? também. Enfim, deu certo, né? Ó, você veio para fechar a Você vê. primeira temporada aí, Uma honra, porque né? eu vejo lá você no YouTube, não sei o que, aí eu curtindo lá, agora eu tô aqui, né? Você Tô me viu? sentindo agora. Chegou a minha vez, né, do palco. Eu Ai, que sempre legal, falo obrigada. assim, né? Que as pessoas que eu convido, eu tenho as pessoas que eu vejo, que eu vejo que eu tenho potencial de agregar para a audiência que está assistindo, mas tem aquelas que eu olho e falo assim, poxa, essa daqui tem as pessoas que indicam e que de uma forma ou de outra eu vou lá pesquisar também, porque não é porque a pessoa indica que eu falo, não, vamos lá, porque tem gente que não tem o que entregar, não tem o que agregar. E a intenção aqui é agregar. E aí, quando você falou sobre grafologia, eu lembro quando eu era criança, tinha aqueles livros de grafologia, não tinha vídeo como é hoje, né? E a minha letra ela é muito desenhada e eu gosto de, quando eu tenho tempo, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo como antigamente, mas eu lembro que eu fazia caligrafia, então, tipo, a forma como eu escrevia, aí nossa, eu era meninona que eu ouvia falar sobre grafologia, e é um assunto que eu gosto muito. Falou de pessoas, desenvolvimento é uma coisa que eu gosto muito. Mas antes da gente falar de grafologia, eu quero que você fale da Letícia. Quem é esse espermatozoide que está aqui na minha frente? Pois Da é. onde veio? Que fase? Manda ver. Essa é a Márcia, gente. Bom, dá para imaginar, né, pessoal, o quanto que a gente se divertiu na aula de spinning várias e várias É vezes, né? Era verdade. só risada. E o professor, que ele também vai vir na segunda temporada, o Adalto vai vir, e ele fazia trilha, né, de É. música para agradar Ah, a gente, muito um fofo, fofo, né, um gente? fofo. Olha, não, e rock, agora não sei o quê, É, foi muito bom, muito bom. é. Diga aí, Então, diga quem és tu? é assim, eu, né, sou uma pessoa muito normal, comum, como todos nós, sou um Ah, super! espermatozoide, Aham. super. Não, Hã. é Na verdade. guerra, né, da É, vida. isso aí. Eu, enfim, né, venho de pais, meu pai, ele era office boy, a minha mãe era caixa de banco, minha mãe trabalhava no Olha! caixa, né. Aham. E assim, nessa história, né, a família vai crescendo e tudo mais, eu sou a filha mais velha de Ah, você é a mais velha. irmãos, né, Aham. e sempre a coisa do mais velho é cuidar dos mais novos, né, você E antigamente tinha muito isso, né, não é né. que nem hoje que não, cada criança não, o mais velho É. vai cuidar dos mais novos, né. Você tem que ajudar com sua mãe, cuidar dos seus irmãos e não sei o quê. E eu meio que cresci, né, vendo meu pai trabalhar muito, meu pai sempre trabalhou muito. E Uhum. aí ele abriu uma empresa, então eu via ele, ir para trabalhar com a malinha dele, eu me desenhava com a malinha também, porque eu queria trabalhar Olha, igual ele, né, já que tinha aquela coisa, né, aham. de ver. E aí, enfim, fui amadurecendo a ideia, meus irmãos foram vindo, aí eu falei: "Eu quero viajar".
Aí comecei, aí a gente fica Hum, adolescente, quero sair do mundo, acha que viajando. pode ir o mundo inteiro, né? Que Aham. delícia. Eu acho que todo mundo, né, quando fala assim, eu quero trabalhar para viajar, É. né? Aham, é Mas tem, verdade. eu tô contando essa história porque tem muito link com tudo que aconteceu na minha vida, né? Que Então por legal. isso precisa E tudo explicar isso em São antes. Paulo? É, aqui em Tá, São tá Paulo, né? bom. Nasci aqui e tal, Uhum. desde sempre. Hã, Aí peguei, né? Falei assim, eu vou. Aí eu tinha um primo que trabalhava na IBM. tá. E ele eu achava demais, meu, porque ele tinha uma malinha. Meu pai tinha malinha, ele também saiu para Ah, trabalhar com a malinha. malinha. Para mim, a malinha era o símbolo do trabalho. Eu Exato. falava assim, eu queria ter uma maletinha, tipo, era um case, sabe? Hoje ninguém mais usa, É, mas era não. Hoje minha é mochilona, né, o mochila. pessoal usa mochila, Ai, tá né. vendo? O povo já tá na viagem. É, já tá na viagem antes. Já tá, sai do trabalho, já vai Já pra vai na viagem. viagem. Hã. Aí ele falou assim: "Olha, eu vou trabalhar igual meu primo, ele chama Ricardo". E eu falei: "Vou ficar igual o Ricardo". Aí eu perguntava assim: "O que que ele faz?". Aí eu entrava no quarto dele pra ver, Hã. tinha um monte de computador. Aí eu falava assim: "Gente, ele trabalha com computador, então é legal trabalhar com computador. Logo, o computador viaja, então eu tenho que fazer o que ele faz". Olha. E aí eu cheguei, né, fui ver o que que ele trabalhava, ele era a parte de engenharia, Hum, da parte informática da IBM, sim. trabalhava com sistemas. Aí eu falei: "Não, é isso que eu quero". E aí eu falei: "Eu preciso aprender isso". Aí eu falei: "Eu vou pra faculdade de quê? Processamento de dados". Hã. Aí eu falei: "Cara, tem que entrar nessa faculdade, preciso não sei o quê". Só que para entrar na faculdade era um parto. Era. Não é como hoje que você Não. joga o RG e tá dentro, né. É, É isso. nossa, Tinha que gente. prestar vestibular, entrar na lista, né. Exatamente, era Era muito difícil, né. terrível. E além disso, o que que acontece? Hã. Eu tinha, como eu queria aquela coisa de viajar e tudo mais, a Hum, minha mente brigava com a viagem e a parte do computador, porque eu achava que aquilo realmente ia me dar a estrutura que eu precisava para chegar onde ele estava. E tá. eu fiz um colegial de técnico, Técnico? e para eu entrar na faculdade era o parto. Ah, é, porque verdade, se for uma escola, uma faculdade pública tem toda aquela estrutura de vestibular, e o técnico é técnico, né. Então, me faltava muito matéria, me faltava química, física, Ai, que eu não tinha tido, biologia, então eu não conseguia passar no vestibular. Eu é simplesmente chegava bombava. Prestei 3 e você vezes fez técnico do quê? de processamento de Processamento, você dados. foi mesmo, né? Fui. Mas enquanto eu não conseguia, eu comecei a ficar muito deprimida, É, lógico, porque você vê todo mundo conseguindo e você não. com certeza. Nossa, a minha vida era só chorar. Ô, Judi Eu não consigo entrar na faculdade. Não vou viajar, eu tava isso. Vou a viajar. pessoa que quer viajar. E era o computador que ia me levar pra viajar. Hã. Enfim, aí eu sei que eu peguei e falei assim: "Ah, eu vou fazer um curso paralelo, enquanto eu não consigo entrar numa faculdade", porque até ter a outra prova de novo ia É demorar. verdade. É. Então fiz cursinho, aí eu falei: quer saber de uma coisa? Vou fazer um curso de turismo". Fui para o Senac. Pode crer, né. Né, eu gostava Por de que viajar, não, por né? que não? Fui fazer, e eu tô comentando tudo isso porque é importante, Sim, principalmente não, que nós mas estamos é falando de esse o ponto carreira, né. mesmo, é isso aí, é para contar a história mesmo, é isso aí. Hã. Porque a gente quer muito na vida saber o que vai fazer muito cedo, só que você não tem o mapa inteiro, você tá começando, e esse é o É fato, aquele né. negócio da PNL, do mapa e o território, né. É, leva É. tempo as coisas, mas no fim, né, no fim não, mas no decorrer da nossa vida a gente vai entendendo Juro que faz né, sentido, né. juro, isso mesmo, juro, vai dar certo, fica tranquilo. Aham. Aí, ok, fiz o negócio lá no Senac, me formei como guia de turismo. Eu sou Ca guia, olha, tenho que chi carteirinha do sério? Embratur, Tá com brincando? código e tudo, guia nacional de turismo sou, fiz a formação. Que Só legal. que, pasme, cheguei para fazer as provas e as vivências que tinha que fazer de supervisão, eu odiava. Porque Ah. tinha que entrar no ônibus e Ah, ficar falando: "Ai, como que é? O que que tem nessa", Curitiba, por exemplo, eu fui tá. guia do turismo de Curitiba, aí chega lá, tem que saber tudo da cidade, levar as Sim. pessoas, levar a pessoa para lá e para cá. Então, assim, no fundo, o que começou a acontecer? Eu comecei a ver que eu não gostava, achava um conhecimento inútil, sinceramente, assim, para Sim, mim, sim. não me preenchia aquilo. Eu estava lá no ônibus, sabia tudo daquela cidade, mas, tipo assim, para mim aquilo não fechava a conta, sabe. Tá, tô viajando, eu sei que tem um sabonete de maçã, porque a vovozinha da maçã trabalhou aqui, aí eu: "Ah, mas e o que que", eu sei lá, não dava um match pra dentro de mim. Aí eu falei: "Não é possível, não é isso que eu gosto". E o que que eu gostava? Das Hã. pessoas. Hã. Ah. Eu amava
cuidar das pessoas que estavam ali no grupo. Então a gente ia numa cidade, ia todo mundo visitar a feira, aí eu tinha que botar todo mundo de volta pro ônibus. Então Isso. o meu olho estava sempre nas pessoas. Então o cuidar das pessoas para mim era uma coisa que Era pesava. importante, É, tá. aquilo fazia sentido para mim. Não fazia sentido a história do lugar, o viagem, mas o cuidar, me preocupar se elas iam ter café da manhã. Aqui eu amava ligar para cada quarto para avisar que a gente ia sair tal horário. Então, essas coisas me deixavam assim, nossa, que delícia. Feliz. Olha que Curtia fazer. interessante. Era um negócio que. E ó, que eu sempre fui. Você vê, ó, negócio do pai. Cuida dos seus irmãos, não sei o quê. Eu acho que. Aí, Repetir padrão, né? já tava meio que vindo, né, o É negócio. verdade. Enfim, passou, eu sei que eu entrei na faculdade finalmente, consegui Aham. entrar no Mackenzie, fiz processamento de dados, aí me formei. E aí eu fui, empregada na HP. Aí eu fui Você tá trabalhar na HP, brincando? que era a minha meta, tipo, eu tenho que entrar numa multinacional. É, né, que é o sonho da gente entrar numa empresa grande, né, Exatamente. tal. E aí passei pelo processo seletivo e era uma briga, porque você imagina, era só homem, essa área é muito E na masculina. época da gente era diferente, não é que nem hoje que mulheres na tecnologia, não, gente, não era É, muito diferente, né. super. Era muito puxado. A briga era de Ambiente leão. masculino. E eu que trabalhei em corretora de valores, só tinha macho naquele lugar. E eu era minha menina lá, meu Deus, 17, 18, 19 anos, aquele monte de macho. Mas para mim foi muito bom no meu caso, porque você cria casca, né? Isso, Trabalhar com homem é bom que você cria isso. casca e você não vira uma mulher mimimi. Não. Cara, e eu sou grossa até É. hoje no trabalho, não deixo ninguém levar uma comigo. E se quiser levar, leva. Por isso que eu Aham. tenho poucos É, amigos. é, Eu é. falei ontem pra minha colega, a gente estava conversando, eu falei pra ela assim, ela comentou, acho que a mãe dela queria ir pra praia. E a mãe dela falou assim: "Ah, mas eu não tenho maiô". E ela é toda cuidadosa, né, quer cuidar de todo mundo. Aí eu virei e falei pra ela assim: "Fala pra ela ir de short". A Marcia sempre tem as Põe melhores respostas. é, É põe você. uma camisetinha regata e vai de short, é o que tem. Aí ela ficou quieta, daqui a pouco ela olhou pra mim e falou assim: "Nossa, Má, você é muito prática, né?". Eu falei: "É, a questão é que eu tenho poucos amigos". Ela: "É verdade", eu falei: "Ninguém quer ser amigo da Márcia", porque É, assim, eu sou muito direta, né. Você direta, mas eu lembra, né. adoro, eu É, mas não é adoro. todo mundo, Adoro, não adoro. é todo mundo. São pessoas que você sabe quem É. elas são. Não, isso é fato. Quem Não convive não tem uma comigo capa que você tá fazendo não, de conta. não. Você é. É, É uma mas é delícia bom de e é conviver ruim, contigo. mas tem gente que não curte. É. Sabe, o politicamente É. correto, eu não sou muito Manda politicamente beijo, tchau. correto. Como é que uma É. vez uma gestora falou para mim: "Você tem que ser mais, diplomática", não era política, porque eu falei: "Política eu não sou, eu sei que eu não sou". Uhum. Isso é um fato meu, né, por isso que eu não consegui angariar várias coisas que eu poderia estar hoje. Mas ela falou: "Ah, você tem que ser mais diplomática". Aí eu falei: "Para isso eu tenho que mentir". Ela falou: "Não, não é mentir". Aí eu comecei a analisar o que que um diplomata É, faz, né, ele fala o que que todo mundo quer ouvir, né, no isso. final das contas, né, É. para manter a paz, Uhum. né. Mas vamos para você de novo, senão eu vou para o meu podcast foder. Aí para você. E eu vou embarcar na sua, Eu pode ter exato, certeza. E aí exatamente. vai. Hã. Então, mas Aí você estava aí falando do pessoal que você gostava de da cuidar, que HP, ficava ligando nos os quartos, quartinhos e cuidando tal, de é. todo mundo, que as pessoas eram o seu Era o foco. meu foco. É. Aí eu sei que eu fiz lá o processo Hã. seletivo, que eu vi que a HP eu estava na faculdade, no penúltimo ano, e aí eu vi que abriu um processo seletivo para trabalhar, chamava não sei o que Talentos, o nome da empresa que cuidava da seleção da HP. É, companhia de É, talentos, né. companhia de É, talentos, exatamente, eu isso lembro mesmo. dessa empresa. Não Era, sei se ela existe ainda, mas eu era. lembro, eu lembro. E aí eu lembro que eu entrei no site e falei: "Não, eu vou conseguir, porque eu quero trabalhar lá, eu quero ser a A Ana super X do desenvolvedora de PTO sistemas, tal. né, E vou beleza. viajar. E vou viajar", aquela assim, né, com a viagem na cabeça, de Hã. qualquer jeito tem que viajar. Aí eu sei que eu consegui, passei no processo seletivo, muito difícil, e eu nunca esqueço até hoje o que foi que aconteceu ali, que Hum. deu a minha entrada na HP. No meio eu tinha que fazer uma apresentação para todos os gerentes, os líderes lá. Ah, Tinha um tá. líder de cada área, tinha um gerente da parte de education, tinha um gerente da parte de projetos. Então você tinha que meio que se vender. Então todo Sim. mundo estava sentado assim, aquela bancada, né, É, até de hoje tem poderosos, esse. tem? É, tem, tem. Nossa, É, hoje é um pouco online, mas tá voltando presencial, mas tem. Principalmente o pessoal que é estágio, nossa, essas coisas e assim, o era pessoal tem que se era vender. estágio, era vaga de estágio, É, exatamente. exatamente.
E aí eu peguei e falei assim, eu tenho que escolher um tema. Aí o tema que eu escolhi, gente, ó como tudo tá ligado. As cores e as cores e a nossa vida. E hoje o meu trabalho tem Olha, a ver com tudo isso, porque tá dentro do núcleo da tá. escrita, da cor, dos desenhos, que é coisa que eu trabalho. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, eu vou falar como a importância da cor na nossa vida, porque a HP é líder de uma impressora, a impressora é Ah, líder da cor, a tal. Aí eu comecei a falar sobre as cores e o quanto a impressora com uma cor top ia conseguir vender melhor. Então eu linkei todo esse raciocínio e aí que, putz, deu certo, tô consegui entrar. arrepiada. Foi muito lindo. Sério? Nossa, e era sério, só tinha homem na sala. Todas as pessoas que iam fazer, e eu de mulher lá, eu lá toda séria, Quantos sentada, você tinha, brava. Lê? Eu tinha 19, 20, Meninona. 20 anos. Já era, hein? 20 anos. Eu cheguei para, eu falei, eu quero entrar, acabou. É, quando a Era gente assim, quer, a gente tinha que quer, dar né? certo, né? É, Aí beleza, tal, consegui, entrei na HP, comecei a trabalhar lá. Aí começaram os desafios, né? sim, Aí começa. No mundo corporativo, ele é assim, é uma escola, a melhor escola que eu fui na minha vida, de tudo sim. que eu pude aprender sobre estrutura, sobre processos. Para mim foi muito importante como grafóloga, porque hoje eu tenho um instituto. É verdade. Então, o meu instituto ele tem processos. É, O meu instituto tem um cuidado com o cliente, é, que eu quero que o meu cliente seja apaixonado pelo meu negócio. Isso eu sim. aprendi na HP. O que que eu Que trabalhava legal. lá? No call center. Ah, eu também Então, trabalhei no call não center. é? Você sabe É, como que é? A gente tem que falar nosso nome, falar sorrindo, ser, né, assim, simpática com o simpático cliente, com o simpático cliente. com o Mas você outro. sabe que na nossa época, eu acho que trabalhar em call center já é um desafio. Mas na nossa época, o call center não era terceirizado. Pelo É. menos na minha época não era. Hum. Então, o que que acontecia? Era no call center a nossa escola. E eu lembro que quando a gente ia para o back-office, a gente sabia até a demanda que chegava no Sim, back-office. Então era tipo assim, ó, você entrava no call center e aí conforme você ia crescendo na empresa, você sabia a origem sim. do problema e você sabia até Isso, atuar. Hoje, a isso. grande maioria das empresas, o call center é terceirizado. Então, a pessoa que está ali no call center, ela não tem ideia do processo inteiro. Ela vai abrir dentro lá dos níveis que ela tiver de alçada, vai passar para o back-office e aí fica aquele processo frio, né? É. Então a gente fala tanto de cuidar do cliente, de estar ali tratando do cliente, mas a ponta que deveria falar, poxa, eu vou cuidar aqui, porque o dia que eu estiver num back-office, eu estiver dentro de uma contabilidade ou Uhum. de outra área, eu sei exatamente o que, que vai acontecer. E para mim foi essencial. A minha vida inteira foi cartão de crédito. Então, quando eu fui para o back-office, depois fui pro contábil, fui para crédito, várias áreas que eu trabalhei, eu falava, mas isso daqui é porque o cara classificou no call center errado. Você já sabe Eu o já campo que sabia. tá ligado com tudo aquilo. Exato, É isso aí. exatamente. Olha que legal. Fala aí. É. Hã. Não, é muito. E foi assim, olha, quando eu falo do HP, meu coração eu sinto cheio de alegria, Quero sabe? merchan, Porque. tá, HP? É, é verdade. Hã. Mas é uma coisa que realmente a gente aprende muito, é uma universidade, eu acho que você trabalhar numa grande É organização, verdade. né? Você sai de lá, claro, não é fácil, Não. é muito puxado, tem muitos desafios, desafios pessoais, Pessoas. né? Profissionais e pessoais. Eu, de novo, cheguei lá, o que que acontecia? Meus colegas eram homens. É. Do grupo inteiro, quem falava inglês? Só eu. Chamados que caíam fora do Brasil, quem atendia? Eu. E as Puts. pessoas do meu grupo não atendiam. Só que aí o que aconteceu? O meu gerente começou a capacitar os meus colegas homens para falar inglês, pagar seu LAP, etc. Não Eu acredito. não, tá? Eu não tinha ajuda para Porque você nada, já porque eu já tinha. tinha. E eu fazia espanhol do meu bolso, eu pagava, a empresa nunca pagou, eu comecei a Aham. investir nisso. E ele, né, foi capacitando todo o grupo masculino para Cretino, fazer. idiota. É, muito chato, né? E mandava quem para viajar? Você. Não. Ah, não. Uhum. Era eles que iam viajar para fora, porque como a gente era na parte de entender o negócio, muitas vezes tinha que ir para fora, era um call center, então às vezes o pessoal tinha que ir para outra unidade lá fora do Brasil para aprender Sim. como era o processo e trazer Ah, é para dentro, verdade. Tá. né? Então ele mandava os outros e eu não ia. Então eu estava sempre meio que, sabe, esfregando o chão. De Era isso, ladinho. de Ah, dá ladinho, que a isso. Letícia arruma. A Letícia sabe Isso. tudo. Manda a Letícia. Exato.
Eu né? fazia plantão 24/7. Então, por exemplo, tinha dias que eu entrava 9 horas da noite e saía às 7 da manhã. Ficava Caramba. virada. Então, eu atendia todos Quase uma os. médica, né? Eu era o bombril. É. Eu sabia HPUX, que era o que a gente utilizava, Microsoft, eu tinha várias frentes de Sim. conhecimento. Então, quando eu precisava de alguém para ficar no final de semana, cobrir ponte, era eu que, porque eu sabia um pouquinho de cada. Então, eu sabia de pouquinho de cada, mas eu não sabia muito de uma coisa, É, você porque não não dava era. para Você era aprofundar. uma generalista e não uma especialista, né? Isso, e isso era uma coisa que Te realmente me incomodava. incomodou e que, do meu ponto de vista, foi o que foi o fim da linha ali para mim. Porque naquela época teve a fusão das Ah, empresas, é né, com verdade. a parte da Compaq, e Ah, é aí verdade, a foi bem Compaq. nessa fase. E aí eles tiveram que mandar algumas pessoas embora e fazer a limpa, né, de É. ficar com uma parte, outra parte e tal. E aí eles chegaram pra mim e falaram assim: "Ó, você tem que achar uma área pra você trabalhar aqui dentro". Aí eu tipo: "Oi? Como eu tenho que achar? E É, você tem 3 tipo, oi? meses". Nossa, gente, cara, isso é a coisa. Ai, deixa eu respirar. É. Aí Nossa, você é muito fala desumano, é, né? Tipo assim, então, a gente tá fazendo uma reestruturação é, aqui na empresa e você tem 3 meses para se realocar. Você me é, serviu todos esses anos, mas você só tem 3 meses. Se vira, cara. é. E ali, Oi? nossa, Eu não é. pedi a reestruturação. Ah. Não, e detalhe assim, você faz como para você entrar em que área? Você Então, vai fa Mas tem processo seletivo para participar? Não. Aí você faz que você fica de você vai ponta me cabeça, apoiar? eu tenho que ir lá em É, cada gerente: "Oi, por é favor, quase deixa eu entrar na isso. sua área". Então, assim, aquilo começou eu sempre eu sou um pouco brava também, né, eu fico meio irritada com certas coisas, e eu não sou puxa-saca, se tem uma coisa que eu Ah, eu também também não então, sou, então exatamente. aí não dá certo, né. É, aí é a coisa É, que eu te falei de ser política, é, entendeu? Aí é uma é. bosta isso, né? Aí eu sei que Você beleza. trabalha, e aí não É, é só quem trabalha que é reconhecido, isso é uma coisa que eu tô aprendendo, né, não necessariamente quem trabalha é reconhecido, justo. tem todo um processo, Toda uma coisa por trás. É, entendeu? Isso mata, é. né. Aí eu sei que passou, aí um gerente virou pra mim, ele viu que eu só chorava, né, numa época muito porque Judiação. era a minha vida, era lá, sabe, tipo, Era o foram seu sonho, meus né. sonhos, foram 6 anos, e depois de estagiária eu fui contratada como realmente funcionária da empresa. Caramba. Então eu estava mega feliz, estava lá na minha carreira Y, tal, não sei o que, eu vou conseguir Ah, chegar lá, não sei o que é. lá, aquela coisa Estava com a louca. cenourinha na É, frente que nunca toda, vinha é. pra você, né. Assim. Hã. Aí eu estava muito triste, eu tinha um colega, um gerentão pra caramba bom, de clientes top e tal, ele chamou, falei: "Lê, vem aqui na minha sala", me chamou lá, aí eu no meu telefone, eu fui na baia dele, ele falou assim: "Ó, eu tenho uma coisa pra te Na falar". baia, olha Era na gente, hoje baia. não tem mais baia. É, não tem? Não. Eu tô Agora velha. é tipo essas mesas assim, Todo que a mundo gente canta. chama mesa régua, né. Aí não tem mais lugar fixo, você chega e senta onde tem. Então, assim, descaracterizou aquela coisa mais de você ter seu cantinho, deixar sua florzinha, até isso Não não tem tem. mais nas empresas. Ah, não Eu sabia não acho disso. legal não, É, porque descaracteriza é, perde totalmente, é como se ligação, perde a ligação. é Aí importante você ter um foi na lugar. baia? Aí foi na baia, ele falou assim pra mim: "Olha, eu vou te falar uma coisa, pra você pode estar sendo muito difícil, mas entenda o que eu vou te dizer, a HP tem um teto e você não cabe mais aqui dentro. Você é muito maior que esse teto". Ah, ufa, ainda bem gente. Não, ele era assim, ó, Eu ele era assim, pensei tinha ele era Márcio Hélita. ele era Márcio Hélita, exatamente, ele era. Hum. Então ele chegou e deu uma pá e falou assim: "Você entende que para de ficar aí pedindo", ele falou assim: "Me dói ver você ir pra Ah. cada gerente pedir pra ficar aqui dentro", ele falou assim: Você não entendeu que você não vai conseguir?". Meu, que bom que ele fez Ele deu um isso, sacode em cara, mim. mas foi ótimo, Deu um porque sacode. tá ok. Daí ele falou assim: "O teu lugar não é aqui, você é muito maior que esse lugar, Letícia. Para de pedir emprego pra qualquer gerente, chega". Ele me chamou pra dar Adorei esse cara. nele, né, assim, foi bom. Gostei muito dele também, ele é um amigo querido, enfim. Aí eu sei que passou, fui embora da HP, ok e tal, né, recebi e tal os pagamentos, tinha trabalhado bastante tempo, abri um café, Ah, tá. uma E o seu cafeteria. senso de empreendedorismo do seu pai também estava em você, né? Tava, tava já.
E aí falei, meu ex-marido, na época, Aham. né, ele era policial, tudo, aí ele Tá, ficava de fazer 24/7, então ele tá. ficava em casa alguns dias. E eu falava assim pra ele, eu não eu ficava chateada de ver ele, e eu sabia que ele queria trabalhar e ter alguma coisa. Aí eu falei, então vamos abrir um café, você pode ficar na Hum. cafeteria, tal. E eu amava café, amo, né? Eu tô A louca do café, a gente achava que vai abrir o café porque gosta de café. Olha, gente, não façam isso. Se você gosta de uma coisa, vai lá no lugar, toma o café e vai embora. Não abra café porque você gosta de café. Não abra, porque foi a maior cagada que eu fiz na minha vida. ah. Porque que acontece? Eu ia lá e via o negócio como se fosse a minha casinha. Então os amigos iam lá me visitar, eu Ai, e curtia. ninguém Não é gastava nada. exatamente, entendeu? As pessoas ficavam horas lá dentro fazendo reuniões. Tá brincando. Era tipo, virou HP. Eu transformei Coworking, um né? coworking. Então, assim, tipo, nossa, as pessoas se conheciam, ai, Lê, vem aqui e tal. Aí tomava um pãozinho de queijo, um cafezinho e ia embora. E não comia, não consumia. Então, era 24 horas, eu tinha 20 funcionários. Menina, era grande? Era, era 20 Era uma funcionários. microempresa, né? Era. E imagina eu, ó, o primeiro dia que eu tive que fechar o caixa, senhor, como que fecha um caixa? Como Sei fez lá, um eu. cara? Me deu um piri, eu fui pro banheiro chorar. Oh, meu Deus! Porque os clientes chegavam, tinha que ter troco, eu não tinha troco. Eu falava assim: "Como que as pessoas têm moeda, troco? Da onde que elas tiram troco?". Aí não ia ficar toda hora atravessando a rua para ir no posto para pedir troco, né. É. Então assim, muito era uma franquia de café naquela Ah, época, né, tá. não vou falar o nome, Não, por essa daí eu favor. não vou falar, Não, me não, não. nego, me nego. Não tinha troco? Não tinha troco, pula, corta, editando, ao vivo. Aí, ok. Aí eu falei: "Meu, eu Hã. preciso saber contratar pessoas", porque eu comecei a ter problema de roubar, É, um infelizmente. monte de aí eu cheguei pra pessoa da franquia e falei: "Como que eu contrato colaboradores? Uhum. Porque vocês têm que me ensinar, né, e a É, franquia o tá lá pra correto, isso". né. Aí ela falou assim: "Ah, você tá, preenche essa ficha, aí você pergunta assim pra pessoa: você mora com a sua família?". Aí eu olhando pra cara dela assim, aí eu só não, eu pensando, tem uma coisa que eu não aguento, sabe o que que é? Cá entre nós, gente, Cá cá entre entre nós, nós, né, cá entre a fica aqui, cá internet inteira. gente, eu não aguento quando a pessoa fala uns negócios, tipo assim, cadê a estrutura? Eu sou da estrutura, cadê Hum. a competência da pessoa de falar que você tem, como você vai contratar alguém perguntando se ela mora com a família, cara? Eu Não, achava é. aquilo o fim da picada. Eu, né, vim de um lugar da empresa, né, da HP e tal, tudo É, estruturada, instrução de trabalho. Vai pro banheiro, tem instrução de trabalho. Vai atender a campainha, tem instrução de. Tudo tem uma qualidade, tem um negócio, uma entrega para você é. não ter falhas no negócio. Exato, é. Agora, gente, como que eu ia chegar com se ela morar, eu dei corda. E aí? Se ela morar com a família, quer dizer que é uma boa pessoa. Aí eu falei: Claro. "Nossa", eu falei: "Não tô". Aqui, sério, sabe quando doeu? Sabe aquela coisa que você fala assim: "Não, isso eu não aguento, isso me ofendeu". Chegou a ofensa, doeu meu ouvido, assim, fazer assim. Eu não estudei anos, aí vem de novo. Eu não estudei anos, fiz tudo o que eu fiz para contratar um ser, perguntando se ele mora com a família e com base nisso achar que é uma boa É. pessoa. E vai fazer um café gostoso, né. Não vai rolar. Gente, tinha funcionário que Hum. fazia xixi Não, no não, café. Sim, não. tem, Márcia. Infelizmente. Quando eles ficam com raiva, não todos, né? Não Hã, todos, hã. porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Não, lógico. Cospe no prato. O cliente não gosta? Não viu? Cospe. Então eu morria de medo de acontecer esse tipo de coisa. Como que eu vou chegar num nível de saber quem é que está entrando dentro da minha empresa para atender as pessoas que eu estou na minha, né, na minha Uhum. alçada, se vai entregar um alimento ruim, a pessoa passa mal, e o meu medo. Aí eu falei, não é possível, deve ter um jeito de selecionar pessoas diferentes. Não deve Sim. ter, não deve ser assim. Aí eu conversando com um amigo, pelo amor de Deus, me ajuda a achar um negócio para poder selecionar as pessoas da forma justa. Aí eles falaram: minha amiga falou: Letícia, tem um negócio que chama grafologia. Eu, grafologia? Como que é isso? Você tá brincando. Foi assim. Aí ela falou assim: na escrita você vai selecionar as pessoas, você vai saber se pode confiar ou não. Aí eu, mentira.
Mas isso é Era adivinhação. tudo que você queria ouvir, né? Não, porque eu falei, ela não, mas na letra você vai ver, você vai ver. Aí eu falei, não, não é possível. Ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu já fiz 3 cursos desse, eu não entendi nada. Puta, que legal. Então, ó, Gente, as amigas tudo louca. você vai selecionar as pessoas pela grafologia. Eu já fiz 3 cursos, mas não entendi nada. Mas Mas é bom. é bom, entendeu? Pode ir que é bom, viu, Lê? Pode ir. Gente, é água, a gente promete, tá? É água. É água. Aí o que aconteceu? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Ela é super gente boa. Ela falou, eu vou com você. Quem sabe dessa vez eu aprendo. Foi, juro, foi desse jeito. E eu adoro essas coisas engraçadas. Você sabe, né? A gente vai se divertindo, a vida vai fluindo, É vai ficando legal. verdade. Aí eu fui lá, cheguei no primeiro dia, eu assim. Aí quando eu vi o que que era, eu falei, não acredito, é mentira que dá pra fazer isso. Aí a professora explicando, explicando. Olha, o último dia eu falei, eu achei a coisa da minha vida. Caramba, Porque Lê. ali foi o lugar onde eu encontrei as pessoas como elas são. Não é a música, é real. Porque na escrita você vê as pessoas como elas são. Então não tem o meu julgamento, o como eu acho que você é, eu posso até achar, pensar. Mas quando eu olho a escrita, eu vejo uma pessoa que eu nem imagino. É muito engraçado isso. Você passa a ver o que ela é no íntimo, porque a escrita tem o inconsciente. É verdade. Boa. Essa é a diferença. A gente vê leitura de a pessoa se movimentar, de corpo, ou testes, Expressão, né? expressão. Os testes, tem muito teste DISC, esses outros montes Sim, é de verdade. testes, tal. Aham. Todos esses testes colocam a gente em lugares muito grandes, tipo, o planejador, não sei o quê, o Isso, é muito organizador. macro, Mas é né? macro. Agora, se eu tô aqui de frente para você, eu olho a sua escrita, eu já começo a entender você, automaticamente eu já modulo o como eu vou falar e que jeito eu tenho que ser porque é uma sintonia muito fina. Caramba. Então ali eu achei a resposta que eu procurava para selecionar os meus colaboradores no café, né. Tá. Aí ok, eu sei que acabou que vendeu o café, não deu nada Ah, certo, vendeu. vendeu. Tá, eu falei: "Não, Quanto não tempo você faça". ficou? 2 anos, Puts! 2 anos. Você ficou muito, você foi perseverante. É porque eu não conseguia vender. Ah, tá. É Não foi f perseverança, não. foi necessidade. Foi. Eu não ganhei um tostão É, nesses 2 anos. imagino. Eu só 20 trabalhava funcionários, cara. para pagar a folha de pagamento e tudo era muito caro, porque, por exemplo, É. sorvete tinha que ser Häagen-Dazs. Ah, era elitizado, né? Total. Tá. Tudo era Uhum, muito caro. tá. Não podia, porque tinha as pessoas da franquia que vinham fazer cheque nas lojas. Sim, Então eu nunca sabia se a pessoa ia vir ou não. Não podia pôr sorvete básico, nem sim. papel que eu comprava no mercado. Tudo era Ah, muito. Tinha muitas o que é ruim de regras. franquia é isso, né? É, Que você fica na mão da franquia, é, né? É exatamente. teu e não é teu. Isso, isso. Aí eu falei: "Não, acabou, tal", a gente vazou, foi embora, né, conseguiu vender a Uhum. franquia, e aí eu me separei desse marido, Ah, né, aí não tá. deu certo, ele foi Uhum. fazer as coisas dele, fui fazer minha vida, Sim. e a grafologia, assim, me salvou, de novo. Por quê? Eu estava muito mal, muito deprimida, Ah, e aí na escrita tá. eu comecei a me entender, e como eu estava nessa febre de aprender, eu falava para todo mundo que eu conhecia: "Me manda a sua escrita que eu vou analisar". É mó legal quando a gente tá aprendendo, né? Muito. Porque a gente quer de qualquer jeito, né? Tipo assim, não, É. passa aí que você quer fazer, né? É, e você quer ver se testar se É. funciona, né. Porque aí você fez em um, deu certo, tá, mas será que deu sorte? Fiz o outro, será que deu sorte? Eu quero fazer. E eu tinha uma meta, eu tinha que fazer pelo menos 100. Aí eu falei: "Eu tenho que fazer Ah, 100 pra eu saber que deu certo". Na minha cabeça era uma quantidade que se eu chegasse nesse número eu falava: "Agora eu aprendi". E caramba. não tinha uma continuidade. O curso que eu fiz foi sexta, sábado e domingo, a pessoa acabou a Eu história, não sei, deu é. continuidade. Aham. Então eu comprava tudo que era livro que eu via, aí eu tentava falar com a professora, ela não me dava retorno, aí não dava esclarecimento. E aqui no Brasil não tinha um lugar onde eu pudesse né, dar continuidade, um grupo, sei lá, eu X. É, não Aí tinha como é hoje, não. né? Que hoje é diferente, né? Aí eu peguei e vi que lá fora na Argentina tinha muita coisa assim. Eu falei: "O quê? Eu É, falo espanhol, não é? Eu já não investi lá, demorou. demorou, vou pra cima". Aí eu falei: "Vou falar com a galera, vou ver congresso". Comecei a participar de congresso na Argentina, conheci um monte de colega argentino, meu, aí foi crescendo o negócio, foi crescendo, crescendo. E eu falei: "Eu vou ensinar grafologia para o maior número", aí virou minha missão. Vai virar o Sua maior número, bandeira, minha né? bandeira total. Vai ser, eu vou levar a grafologia para o Brasil para que o maior número de pessoas possa ser beneficiado, porque eu penso, se eu quero um mundo melhor,
Sim. Eu quero que as pessoas se relacionem melhor, e eu tenho uma ferramenta que ajuda as pessoas a se entenderem melhor, a entender a si, a entender o outro, respeitar as pessoas e ter mais paz, porque é que eu não vou É, isso é difundir isso? verdade, né. Porque pensa só, vamos falar do negócio de carreira, Isso, né? A questão da sim. carreira, você tá lá, você quer trabalhar, aí você se sente mal porque você não tem o perfil que a empresa quer, aí você vê que o fulano tá conseguindo isso e você não tá, É. e aí você se sente o quê? Desse tamanhinho. Só que, Culpado, né, não porque você é? fala: "Caramba, não é possível que eu não tenho capacidade todo mundo tem". Só que aí você olha e você fala: "Não, mas a pessoa não tem tanta capacidade", não julgando, mas você sabe da onde Que até onde você pode ir, né. Aí o que acontece, no RH, quando a gente hoje eu faço seleção de colaboradores pela Agora você pela sabe. letra, agora eu sei. Agora eu tô no outro lugar. Que Me legal. contratem, empresas, me Gente, por contratem que eu favor. seleciono uns líderes bacanas para Por vocês. favor, que sangue de É, Jesus, era outra discussão que eu estava é. falando ontem sobre isso. Ah, Hã. então, aí a gente começa a entender que cada pessoa tem um talento, e esses talentos são colocados nos lugares certos, e isso ajuda muito. Então, Uhum. muitas vezes, quando eu estou fazendo parte de um processo seletivo, que eu estou com um colaborador ou um candidato, eu falo para ele: ó, não é, você não vai entrar, não porque você não é bom, mas porque as suas qualidades, elas não estão dentro dessa função e desse lugar, e essa empresa não combina com você. Porque é isso que a Caramba. pessoa precisa saber. É. Pra ela sair de lá, não baixo astral, tipo assim: "Ai, não presto, ai, ninguém me contrata". Não, é que eu já fiz isso várias vezes com um candidato. Dei feedback no final: É, "Ó, mas eu acho que isso é não importante. é?". Falei: "Vai procurar uma área que seja, por exemplo, de vendas, onde você pode, viajar", porque essa menina que eu tô falando, ela tinha uma escrita que tinha muitos espaços, então ela era uma pessoa de se expandir. E ela queria trabalhar numa empresa que era desse tamanho, que era Oh, que eu meu estava fazendo a Deus. seleção, e que ela Hã. não ia conseguir se expandir ali. Então eu tinha que falar para ela, falei assim: "Ó, você é excelente, só que neste lugar não dá, porque você vai querer Maior, você voar". é a É. Letícia lá atrás. Exato. E eu falei para ela: "Procura vaga em lugares onde você vai ver que a carreira tem expansão e crescimento. Se tiver expansão e crescimento, vai, porque aí você vai se dar bem. Que Enquanto você ir pra legal, lugares menores, Lê. não fica batendo a cara". Aí ela: "Ai, você acha que isso dá certo?". Eu falei: "Tenho certeza, tô vendo aqui na tua escrita". Que lindo. E aí que vem, porque na escrita a gente tem a parte consciente, subconsciente e inconsciente. O que que a gente acessa? O consciente, você sabe que você sabe que você é assim, eu sei que né? Você sabe que você sabe, é uma pessoa comunicativa, tá ao teu alcance a compreensão dos seus comportamentos, Sim, as suas emoções. Hoje eu tô triste, isso é subconsciente. Ó, porque eu tô triste hoje, já fiz um monte de coisa que eu não devia ter feito. Isso é sub. tá. Agora, o inconsciente você não acessa. Cara, não acessa. Não acessa. Ô bichinho, aí quando você vai dormir, você acessa ele, tá tudo zoado, Tudo porque aí vem o bagunçado. cavalo, vem o Ih! elefante. Esses dias eu sonhei que o meu celular quebrou e ele tava todo zoado assim. Eu falei: "Nossa, mas o que que significa o celular pra mim, né?" É, tá vendo? Entendeu? Você Porque sabe assim, fazer eu leitura. sonhei não, eu falei: "O que que significa o celular pra mim?" E eu ainda tô tentando descobrir, porque ele quebrava de um jeito como se ele ficasse todo molinho assim, sabe, estilhaçado, Hã. o próprio celular. Aí eu falei: "Gente", aí eu acordei e é difícil, eu geralmente esqueço de sonho, mas esse ficou muito forte pra mim. Mas eu vou aproveitar e perguntar o que você sentiu. Isso é o mais importante. Quando que então, Quando você viu desse jeito o celular. Eu senti uma dó tão assim, tipo, eu falei: "Caramba, meu celular", porque meu celular é a minha ferramenta de trabalho, Então. entendeu. Então para mim é uma forma de eu me comunicar com as É, sim. pessoas. Então para mim, eu tive um sentimento meio de perda. E agora, no sonho, eu racionalizava assim: "E agora? O É, que que eu vou fazer? tá Eu vendo? tenho que comprar outro, mas é mó grana", sabe É, porque aquelas aí você já estava no real. É, Exato, é, na entendeu? realidade, Então é. é exatamente É, isso, o inconsciente é uma coisa é, muito doida, assim, é. né. Muito legal. Olê, deixa antes de você dar continuidade, Fala, fala. conta um pouquinho da história da grafologia, tipo assim, a origem Tá, da a grafologia. grafologia. Grafologia, ela tem mais de 400 anos. Quê? É isso que dá mais raiva ainda. Tem mais de 400 anos, juro. 1800 e lá vai cacetada, dentro das Mil igrejas. 1800. oitocentos? Pasmem. Fala se a gente não tem que aproveitar esse conhecimento. Você tá doida. Hã, Da onde tô veio? passada.
Hã, né? E a gente, só pegando esse gancho, a isso. grafologia, ela fala de comportamento, e a grafotécnica, que é a Ah, irmãzinha dela, gêmea, ela tá dentro das perícias, eu sou perita também, isso, tá. faço Eu quero perícia, saber disso, essa parte. tudinho. Hã, A perícia grafotécnica identifica a autenticidade ou não de escritas, se é ah, verdadeira ou tá. falsa. Tipo, tem um documento, é assinatura ou não é da Márcia? Então eu faço uma perícia para confirmar através de evidências nos seus traços, comparações, a gente chega a um resultado que é ou não sua. Isso dentro das áreas forenses no Brasil, gente, a gente usa muito. O juiz me nomeia, os advogados me procuram para fazer serviços periciais, cartas de suicídio, coisas assim, que você identifica se aquela escrita saiu no punho Verdade, da né, pessoa ou porque não. às vezes a pessoa tá sob coação, né. Exatamente. E às vezes aquela carta não é dela. Foi outra pessoa que escreveu e foi colocado como sendo dela. Então, alguém tem que fazer o quê? Uma investigação se aquela a letra, aquele giro de punho, ela pertence ou não. Isso é grafotécnica, Tá bom. grafotecnia, né? A grafologia, ela fala dos comportamentos, sentimentos, emoções, funções cerebrais, ela é mais completa. Tá. Tá? Mas é o mesmo lugar, por exemplo, na grafotécnica eu vou analisar a inclinação do eixo da sua escrita. Então, vamos Uhum. supor, você escreve seu nome assim, Márcia, e você inclina para a direita. Isso é um dos itens de análise na grafotecnia, que é que eu entrego para o juiz. Um dos, né? Tem um monte. Na Sim. grafologia, esse mesmo traço tem uma correspondência que é o comportamento. Ah, Então é entendi. como se fosse a continuação da historinha, Tá. entende? Por isso que as 2 coisas, elas são muito irmãs gêmeas, elas saem do mesmo lugar, que é o nosso cérebro. Isso aqui é neuroescrita, você escreve, né, você sabe dessa Sensacional, história, não preciso nem falar, sensacional. né. Não é uma coisa de adivinhação, o cérebro, ele produz os movimentos grafoescriturais, que sai da cabeça. Essas nossas crenças, sentimentos, limitações estão todas programadas aqui. Logo, quando você escreve, vem para a escrita, é só a saída, é o output. É ótimo. Putz, A escrita é só output. O que está aqui, está registrado, desde que nós somos pequenos. Porque aquilo que não é nossa. curado na infância, a gente carrega para a vida adulta. E como? Então aparece, né. Mas vamos na origem. Tá. Começamos lá em 1800 e os Brubbles lá atrás, com o padre, né, um abade chamado Abade Michon, né, Jean Hippolyte Michon, um Hã. francês. Ele era, ele trabalhava, né, como abade, e ele descobriu quando as pessoas iam se confessar, que existia uma relação entre comportamento e escrita. Ele começava a olhar a escrita e falava assim: "Nossa, essa pessoa ela se confessou desse jeito, mas a escrita é assim". Ele começou a estudar essa relação, comportamento e escrita. E aí ele chegou para o padre, ele foi lá para o Papa. Ele foi para o Hã? Papa e falou assim: "Olha, eu entendi um jeito de ajudar as pessoas através da escrita, e que não tem nada a ver com a igreja. As pessoas precisam saber que se ela tá tendo problema em casa, familiar, né, ela tem que entender que na escrita dela tem o comportamento e ela pode melhorar esse comportamento". Aí sabe o que aconteceu? Hum. Adivinha? E chotaram ele da igreja. Sim, exatamente, foi isso que aconteceu. Lógico. Óbvio, porque Básico, como é que consciência. é, óbvio. Tipo, em 1800. Você é um perigo para isso Em daqui, eu não 1800. quero que as pessoas tenham consciência do que elas estão senão não manipulo, né. É isso. Então, mas olha como essa missão é grande a hoje, ela continua sendo a mesma. Nossa, é a mesma. E aí eu sou Mas assim, fã do não querendo Michon. te cortar, mas você já percebeu que todo mundo que pensa diferente, da grande massa, de alguma forma ele é extraído do sistema, tipo, de alguma forma, assim, né, é Uhum, impressionante é. como isso você vê, ele queria falando e o pior, né, que é a ingenuidade. "Não, então, eu vim" que é do tipo Chaves, né, "Então, eu vim trazer uma coisa legal pra" não, então, pode sair da vila do Chaves aqui, porque você não pode Não. ficar aqui. Que saco, né. É. E aí ele foi aí Olha o que aquela ele cena, fez. né, de É, você saindo da imagina. vila, né, medieval. É, pensa assim, vai estar musiquinha no É, fundo, e ele com a sacolinha com a atrás. sacolinha, o livrinho embaixo do Isso, braço. e aí todo mundo da Todo vila mundo olhando andando, assim, né, tchau, "Tchau, era uma vilinha mesmo, era uma vilinha porque era na imagino, né. época, né, na França. E aí Aham. ele falou assim: "O quê? Ah, tudo bem, eu vou abrir mão do o meu título de abade, eu não ligo O mesmo, que que era um dane-se". abade?
Ah, era Nunca quase um ouvi. padre, né, ele Ah, era tá. tipo uma autori ele era um pouquinho abaixo de uma autoridade Tipo um ali do ministro hoje na é, igreja acho que que tem? Acho sim, que é, que eu não né. sou católica, então não Ah, sei muito tá. bem como É porque eu funciona. tenho um ministro, é o único É, que pode ministrar missa. a pessoa que tá assistindo, É, comenta depois no vocês se veem aí. escreve pra nós o É, que que é um abade. eu não sei, não Eu sei. também não sei. Hum. Aí ele fez o quê? Ele pegou e falou assim: "Eu vou", olha só como essa energia eu é a mesma coisa que eu sinto hoje, né. Ele falou assim: "Eu vou divulgar para todo mundo na França, eu vou fazer palestra nas praças públicas". Olha, que E aí ele começou a interessante. escrever jornal, e começou a falar: "A escrita tem esse traço, porque esse traço, aquilo", ele meteu a boca no mundo, e começou a fazer ele ia nas praças: "Ó gente, vim aqui falar hoje sobre um negócio", e ele tinha que botar um nome, aí ele colocou grafologia, ele é o pai do nome grafologia, o Abate Caramba! Michon, foi ele que criou. E aí, né, claro que não deu certo, ele óbvio que ele ficou a vida inteira, né, em cima disso, até morrer. Ele gostava de uma mulher, não podia casar com a mulher, É então porque o porque homem antigamente era o provedor, né, então tinha não, todo e mesmo ele sendo um ah, abade, ele se manteve muito fiel à linha da da igreja, igreja e de castidade? castidade. Então, Caramba, o cara super, era ele era durão. E assim, ele era muito determinado, isso, né, ele determinadíssimo, porque ele passou poderia ter apertado o F e tipo: "Eu e não vou seguir, dane-se. dane-se. É, Vocês me respeitaram, por que que eu tenho que respeitar, exato. né?" E o Michon tinha os discípulos, que é o Crépy Jamin, que era um Ah, discípulo dele, e aí o que aconteceu? Cada fase foi sendo ampliado esse conhecimento. O Crépy Jamin, ele tinha uma leitura do Michon, só que ele adicionou coisas, por exemplo, do Jung, de Freud, que aí começou a crescer. legal. E isso aí que eu tô falando da grafologia clássica. Sim, Hoje a gente já está na grafologia moderna, que é a parte da relação com as neurociências, tá. com os Ah, movimentos faz né, sentido. naquela época não tinha É, tudo não isso. tinha, Então a gente imagina, vai né. caminhando Tá a passos certo. largos. Hoje a gente faz grafoterapia, muda comportamento pela escrita, porque se você faz isso aqui, você está mudando tudo isso aqui, neurológica também. Sim, a Tem criança, né, por que a criança tem que fazer caligrafia, tem gente? que desenhar, escrever, Tem que desenhar, tem que tudo escrever. isso. Esse negócio de só ficar teclando, Péssimo. o neurônio não vai desenvolver, cara. A criança precisa ativar a pinça, tem um monte de Isso. coisa, Girar o né. punho. Isso aqui, ó, isso aqui é Exato. muito importante, né. Cara, Dar isso é foco, preocupante hoje em dia, se super, a gente for parar pra pensar, né, super. Lê. É. Aí o como que é o nome do cara? Crepio Jaman, eles chamam. Gente, esse é um nome crepio já Crepio Jaman. Jamã. Jaman. Hum, Então, aí francês. ficou lá, tal, e ele colocou o Crépy Jaman criou a estrutura que a gente usa hoje. O que eu ensino, e eu sou professora também de grafologia, Hum, que ensino os meus alunos, é a grafologia francesa. E hoje a gente tem a maior escola do mundo de grafologia, que é a grafologia francesa, Sociedade de Grafologia Francesa, que foi criada pelo Michon Crépy Jaman, existe na França. Ela faz um monte de processos seletivos para um monte de empresas na tô Europa. passada. Sociedade, Francesa de Grafologia. Sociedade Francesa de Grafologia. Eu não sei falar francês, Ah, bom, mas só é fala, assim, né, tá? porque a pessoa fala espanhol, Então podia sai. ia ser legal. Então tem que aprender, essa aí é a minha próxima Eu acho meta. lindo o Bonito, francês, é né? muito legal o É, francês. É é chique, né. chique, é. Então é uma escola muito reconhecida, renomada mundialmente. A gente tem outras escolas, tem escola de grafologia, italiana, e cada uma dessas escolas, elas aportaram algo a mais à grafologia. Por exemplo, a grafologia alemã fala sobre, Nietzsche. Nietzsche, tá, Então eles colocam o olhar para a alma humana, ela é hum, mais filosófica. A tá. grafologia moreitiana é uma grafologia mais humanística, então ela tem um olhar sobre mecanismos de defesa, sobre paixões, o que nos move. Então cada uma dessas escolas, elas têm uma aplicabilidade, única delas, é como sabe Harry Potter? Sim, Então é como sim. se fossem as escolas do Harry Ah, Potter, traduzindo em tá, miúdos, vai. Aí certo. tem a Sonserina, tal, não sei o quê, e cada escola defende Uma uma linha, linha. como fosse linha de pesquisa, cada um tem a sua Exato. linha de pesquisa. Existe eu fui agora em julho para a Espanha, num Uhum, congresso de documentoscopia, tal, e tá. grafologia, e aí existe uma linha que quer unir, mas não dá. Por quê? Cada escola tem e eu acho, na minha opinião, que não tem que unir, cada uma tem É. uma linha, se você sabe um pouquinho de cada uma delas, você consegue usar o melhor.
É lógico, né? tá certo. Quando eu tô fazendo, por exemplo, a parte de RH, a grafologia francesa, ela é muito boa, porque ela tá totalmente estruturada. Quando eu vou apresentar por um gestor ou para a escolha de um candidato ideal, eu tenho como falar para ele por que que o A é melhor que o B. Por que que vamos contratar o João e não o Pedro? Eu tenho um negócio que eu construí, chama laudo grafo profissional. Nesse laudo, dá para ter notas e identificar o quanto essa pessoa, por exemplo, é mais criativa do que a outra. Qual é a função que ela tem que exercer lá dentro? Ah, ela tem que ser uma pessoa confiável, confiabilidade. Quanto um é mais confiável que o outro e por quê? Caramba! E o mais, no pequeno, médio e longo prazo. É, isso é importante, hein. Acho que a gente podia fazer isso se fosse casar, né. Ah, eu fiz com meu marido. Ai, que bom. Eu O acho novo, que né? é, Eu fiz, o novo. O velho eu errei. vou pedir pro meu namorado, amor, escreve aí. Lê, faz aí pra Olha, mim. Márcia pode ir, tá aprovada. As amigas faz isso, sabia? Lógico, cara, pensa Não é? bem. Fácil. Ô, não deixa de ser um processo seletivo. É, mas tem gente que é perigosa, Tem tem gente gente que é que é, tipo, perigosa. psicopata, tem É, quadros de agressividade, é olhar pra verdade, né. sexualidade exagerado, pode ser uma pessoa que pode, sei lá, querer te ludibriar. Você consegue ver tudo isso. Se a pessoa tá bem, se ela não tá, né? Então, a grafologia na minha vida, ela é tudo. Ela, tipo, completou todos os Caramba. quadradinhos. É isso. E hoje você criou um método, né, que Isso, eu lembro que você é. criou, você tem lá um método, é Radaic. Radek. Acho lindo ter esse nome, assim. É de origem o quê? Iugoslava. Nossa! Meu Deus! Tipo, nem existe mais a Iugoslávia, coitadinha da Oh, bisa. caramba, É, minha sério? bisavó. Minha bisa é iugoslava, né, agora é Hã, croata, virou a Croácia é. lá. Eu adoro, acho tão lindo, eu tenho um sonho de ir pra Nunca Croácia, fui. assim. Deve ser Eu bonito. vi uma vez um Globo Repórter que mostrou uma cidade que ela é super pequenininha e tem um prefeito, tipo, a cidade é bem pequenininha, mas eu fiquei encantada, não lembro do nome dessa cidade, mas eu falei: "Um dia eu vou aí". Não lembro o nome, mas eu juro que uma hora eu vou lembrar, mas é uma cidade pequena na Croácia e que, tipo, só tem uma pessoa que cuida de tão pequenininha que Ai, ela que é, sabe, fofo. assim? Eu falei: "Nossa, é Você interessante, vê, né?". vai ver que esse negócio de cuidar vem de lá, né. Essa coisa do querer cuidar, do É, querer agregar, do querer juntar, é. né. Olê, aí você saiu de toda essa empresa, foi fazer a grafologia, mas você trabalhava com outras coisas ou não? Você só tá como é que você estava na vida? Então, na Como vida tava eu os estava boleto? dividindo eu estava dividindo, né, bastante tempo eu trabalhava numa empresa na parte de RH, de Ah, já estava em administração, RH, tá. estava. Parte administrativa. Administrativa, Hum. cuidava dos assuntos que era de treinamento, desenvolvimento das Você pessoas dentro da acabou indo para empresa, esse lado. porque ficou muito forte, a minha gerente na HP virou para mim e falou assim: "Você precisa procurar um lugar que seja de pessoas". Menina. Você não tem nada a ver com a parte técnica, porque a tua linha é gente, sua orientação é para pessoas. Aí foi isso que eu comecei a fazer. E aí eu É, trabalhava que já era quando você estava no turismo, na né? verdade já É que você vinha. estava tão fixada na questão de querer viajar e para você ficou tão forte a questão do teu primo que viajava e a IBM que você falou: "Não", você acabou, né, tipo mas acabou te levando, né, É, porque a chegou. visão de processos Total. E total. aí que veio o método, por quê? Ah, O tá. método a grafologia em si, se você comprar livro, é muita informação. Você lembra que a minha amiga falou: "Já fiz 3 cursos, não aprendi nada"? Sim. Por quê? Mas é bom. Mas é bom. Eu adorei. Ela é muito engraçada, Olha, eu rio é ela. muito bom. Mas eu não sei nada, tá. Ela foi minha primeira aluna, inclusive. É porque ela queria se validar, coitada. É. Ela falou a gente fez o curso, e aí eu comecei a procurar livro, então quanto mais eu estudava, mais perdida eu ficava. Então, mas Porque foi isso que eu te falei, assim, eu já falei isso várias vezes, que meu pai ele era motorista de ônibus, e ele trabalhava no o busão que ele fazia, a linha era Belém-Pinheiros. E foi uma época, há muitos anos, long, long time ago, que Pinheiros era um bairro muito chique, ele passava em ruas de bairro nobre. Então, e meu pai, tipo, eu sou muito parecida com meu pai, super simpático, conhecia todo mundo, aquela coisa toda. E os vizinhos do bairro eram pessoas cultas.
né? E aí eu lembro que teve uma vez que meu pai chegou com um monte de caixa de livro em casa. E dentre esse monte de livro que eu aprendi comecei a gostar de ler por causa dessas caixas de livro, que tinha Ai, que legal. de tudo que você puder imaginar. E eu lembro que tinha um livro que era de grafologia, só que eu não fazia ideia. Eu lembro que tinha a mão, um desenho de uma mão, assim, e ó, eu lembro, esse para mim foi, ainda tem livro até hoje na minha mãe dessa caixa, só para você ter uma ideia. Tinha até livro de biologia com a parte humana, homem pelado, mulher pelada, assim, e aí eu falava assim, ai, que coisa horrorosa do homem, né? Ai, minha mãe falava, agora, viu? Não esqueça. Aí ela escondia tudo, os livros de biologia que tinha, porque antes não é que nem hoje, que tá Verdade, eu à lembrei, disposição. eu também pensava isso. Olhava Que coisa horrorosa, eu não quero isso pra minha vida. Aí minha mãe, tá. Vamos guardar isso daqui, menina, que isso daqui não pode ver, é não sei o quê. verdade. E veio tudo nessas caixas. E eu lembro que dentre vários outros livros, tinha livro de inglês, tinha livro de espanhol, tinha livro de tudo, porque esses passageiros, né, É. que andavam ali dentro de Pinheiros, em Esqueci. pequenos percursos, porque hoje em dia era diferente, o mundo era Era. diferente, era mais É. tranquilo, vamos se dizer assim. E aí eu lembro que meu pai chegou com esse monte de livro e que tinha Legal. de história, tinha de tudo. Tinha um que era um pequenininho, como se fosse um gibizinho, sabe? É. De grafologia, Ai, tá assim, vendo? que eu não fazia ideia que era. E quando você, lá na academia, Nossa, falou, quanto tempo você me depois. remeteu. Aquele. Falei, cara, aí lógico, depois veio a internet, eu cheguei a ver algumas coisas, tal, até porque a minha letra ela é muito desenhada, tá vendo, ó? Tá Uhum. vendo? E todo mundo fala, nossa, sua letra é tão bonita, não sei o que, tal. E assim, e aí eu lembro que quando eu escrevo, assim, eu me encanto com a minha letra. É impressionante. É linda mesmo. É, tipo, porque eu fiz muito caligrafia, né? Por causa da Uhum. escola, na nossa época tinha Sim, muito, fazia. né? Não é como hoje, não sei como que tá hoje em dia, eu também tô na parte de pedagogia infantil, mas antigamente tinha muito isso. E eu lembro disso daí. E aí, quando você falou, eu falei, nossa, cara, esse assunto faz muitos anos que eu não escuto, né? Justo. E aí você falou que você criou o método. É, porque o que acontecia, eu mesma, na hora que eu estava estudando, era muita informação, eu, tipo, Eu comprava 3, imagino. 4 livros, e aí eu Tinha ia na fazer banca até, não tinha? Tinha tinha, na tinha. banca. Aí eu falava assim: "Gente, eu tenho que montar um laudo, eu tenho que montar uma devolutiva". Aí eu começava a escrever, eu me perdia naquele monte de informação. E essa minha amiga falou: "Letícia, você tem que me ensinar". Eu: "Você tá louca? Eu acabei de fazer o curso com você". Aí ela falou assim: "Eu já vi que você aprendeu, eu Você quero que tem você me 3 ensina". cursos. Eu tenho 3, você não tem nenhum. Aí ela falou assim: "Por favor, me ensina, esse negócio é bom". Aí de novo, Hã. você vê como a orientação da pessoa já é marcada na vida dela. Eu nunca pensei em fazer um curso, em dar curso, se não fosse essa minha amiga. Foi Ah, ela que me fez abrir o instituto, no você fundo, tá foi brincando. ela. Por Caramba, que quê? Ela legal. queria que eu ensinasse ela. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui na papelaria, comprei estrutura, Hã. comprei a fichário, Fichário. canetinhas coloridas, coisinhas para ela marcar, e falei: "Eu vou ensinar ela". Aí eu sentei em casa, falei: "Eu vou ensinar ela assim, aí eu vou ensinar assim". Aí eu comecei a usar a parte do processamento de dados, né, porque a gente aprende isso, o É, fluxograma, a estrutura de dados, a isso. entrada, saída, porque, no meu raciocínio era tudo muito rápido, como se eu já soubesse, sabe assim? É como se aquilo, Já fizesse linka. parte de É, você. linkou. Aí eu falei: "Eu vou ensinar isso, porque isso tem a ver com aquilo, nã Aí eu falei: "Vem cá, vamos fazer uma semana de aula, eu te ensino tudo". Ela: "Uma semana só?" Eu: "É". Aí a gente fez a aula, ela falou assim: "Finalmente alguém me explicou, porque agora Letícia, é muito claro, você explica de uma maneira muito assertiva, clara, por que que as pessoas não explicam assim?" Ela: "Não, você tem que dar curso". Aí eu assim: "Você tá louca?" Ela: "Tem, porque você acabou de criar um negócio seu, isso aqui compra livro de grafologia, você não consegue fazer o que você fez aqui". Olha que legal, Aí eu é. falei: "Ó, será?" Ela falou assim: "Vai na minha". Aí eu falei assim: Ó, eu estava separada, estava É. estragada de mentalmente, estava muito, foi muito Machucada, né, tudo. tudo, E o que que né. eu fiz? Fui de cabeça. Eu falei: "Não, é a minha chance da vida Te de salvou. salvar, de mudar minhas coisas, né". E aí eu comecei sentava em casa, eu começava a escrever apostila. A minha apostila eu fiz uma apostila para dar meu primeiro curso, tinha 100. 389.000 páginas, eu sei.
Aí eu falei assim: "Gente, ficou grande esse negócio". Eu falei: "Mas como que eu vou fazer para poder É. pôr menos?". Eu falei: "Não dá, até as pessoas não sabem, elas têm que aprender". Dei meu primeiro curso com a apostila impressa em casa e foi indo. Aí eu sei que essa apostila virou um livro. Por quê? Que é o meu livro. Lê, não sabia, você não trouxe? Você Ai, devia não ter trouxe, trazido, que aí a esqueci. gente divulgava É, aqui. gente, tem um livro. É, Viu, gente? tem um Tem livro. livro, tem um livro. Tá na Amazon ou não? Não, eu não vendo ele. Ah, Por que tá, que eu não vendo? Pelo motivo de que é a responsabilidade. Esse tá, livro, ele ensina passo a passo como fazer uma análise. tá bom. Porém, qual que é o objetivo? Não é você rotular as pessoas. É, tem que E tomar cuidado. isso, as pessoas hoje em dia, elas são assim, ó: É, "Ah, fulano é mentiroso". Você tem que ver, o pessoal me escreve no canal lá, tal, e escreve assim: "Ai, eu sabia que essa pessoa era assim", e que eu é tipo, todo mundo é vítima, os outros é sempre o culpado de sim, tudo, normal, mais entende? fácil, né? O papel mais gostosinho que tem, né? Então eu não vendo esse curso, esse livro Ah, separado, tá. justamente porque eu quero acompanhar essa pessoa para que ela tenha uma grafologia saudável e não Interessante. tóxica, porque em si, né, na comunidade, às vezes um pouco, rola, principalmente as pessoas mais antigas, Hum. rola de querer julgar, entendeu? Ah, Então, tipo sim. assim, ah, fulano, olha a letra, ai, nossa, que arrogante. E eu falo assim, pô, esse é o quê? Né? Você tem É, quantos dedinhos virados para você quando você aponta aqui? Eu tenho tantos para mim. Eu tenho que olhar, entender toda essa dinâmica. E para mim a grafologia nunca foi para, como fala, julgar as pessoas, mas sim para entender elas. Então o livro ele é feito para alunos, eu dou de presente para todos os meus alunos quando entram na formação de grafologia com o método tá. Radaick, porque ali é o passo a passo e aquilo vai facilitar o entendimento dele. Então eu sempre tive muito cuidado, porque assim, imagina você ter uma faca muito afiada, É. aí você cria um jeito de usar ela melhor ainda, aí você imagina isso nas mãos erradas, Eu te entendo. entendeu? Você tá falando isso por quê? Porque, por exemplo, carreira consciente, que é o meu método, né? Aí, ó. Quando eu vou fazer, eu também faço um passo a passo com as pessoas. Ah, tá bom. Então quero fazer a mentoria de carreira consciente com a Márcia. Tá bom. Aí a gente tem as sessões, tudo bonitinho, e eu faço assim. E eu faço passo a passo. E tipo assim, se você não souber fazer esse passo a passo, dependendo de como a pessoa vai absorver aquilo dali, ela pode fazer uma bobagem. Então, ela pode pedir demissão de um emprego com uma dívida de um apartamento, como já aconteceu, de vir mentorado na época, que não era mentorado, a pessoa chegou para mim, falou que não estava feliz no trabalho e ia pedir as contas, não sei o quê, e aí eu sempre falo: respira. Porque por trás daquilo ali tem conteúdo nosso, Uhum, sim. né, que não é fácil também. E aí eu lembro que quando eu fui, porque eu faço uma parte de análise financeira da pessoa também, Olha que legal. né? E aí a pessoa acaba tendo que abrir o que que ela deve, o que que ela tem, essa coisa toda. E aí, quando a gente termina de fazer essa parte de análise financeira, eu faço a pessoa, ela mesmo se responder se aquela decisão que ela está querendo tomar faz sentido. Tipo assim, tá bom, você vai pedir demissão ou vai pedir para ser mandado embora, você vai receber sua rescisão, vai pagar o que você tem que pagar, e aí? A vida continua. Então, eu acho que por isso que chama carreira consciente, porque é trazer para a consciência a sua vida profissional, entendeu? Que é exatamente o que você está falando. Você vai entregar na mão da pessoa, das pessoas, um método que pode virar um julgamento. Uhum. E aí, tipo assim, né, lógico, eu tô brincando aqui de relacionamento, essa coisa toda, que realmente tem pessoas que são tóxicas, têm viés de psicopatia, toda essa coisa toda. Sim. Mas assim, imagina você entregar e essa pessoa não ter maturidade para saber lidar Isso. com isso, né? E sabe uma coisa que me incomoda muito? Não sei você. Ah, É quando a pessoa fala assim pra mim: "Ai, você é tão curioso. Ai, que curioso. Os curiosos não faz nada na vida". Falando agora sendo Márcia Márcia Melita, sabe. Curioso não faz nada. é. Aí pensa nas pessoas, ontem eu dei uma aula e eu Hum, falei exatamente sobre isso. tá. O Quem criou o avião? Uhum. Quem criou a luz?
que a gente usa Sim, hoje. sim. Era curioso? Não Não. era. Eram pessoas persistentes empreendedores, começam, É, persiste, sabe que é sério e chega até ali. Então, o que me deixa pé da vida é a pessoa falar assim: "Nossa, é tão curioso, como que eu sei se a pessoa tá mentindo pra mim?". é, E tipo assim, curioso não faz nada, curioso não realiza. Curioso só enche o saco e fica querendo informação, retalho para favorecer ele no que ele quer. Eu já exato. sei que isso existe. E tá tudo bem, mundo quer viver curioso, beleza, fica curioso. Só que eu não vou ajudar as pessoas curiosas, óbvio, porque o curioso não vai agregar valor. A minha bandeira, o meu movimento é por consciência, é por crescimento, expansão, com respeito, dignidade com o outro. Não é eu olhar para a esquerda e falar: "Ah, fulano mente, fulano não sei o quê, fulano não sei o que lá". Julgamento, né? Julgamento, eu não vou fazer parte desse jogo, acabou. O mundo já tá assim. Por quê? Olha só, Hum, o povo tem conflito interno, que é isso que você vê na isso, escrita, e ele isso. repete isso aqui na vida dele. Por isso que tem guerra, por isso que tem conflitos, porque as pessoas não vencem os conflitos dela. E elas estão querendo falar do outro. E aí eu já no meu canal eu falo assim: "Gente", no meu canal do YouTube eu falo Sim. assim: "Pessoal, fala se a pessoa, faz um vídeo pra pessoa, como que eu vou saber se a pessoa tá mentindo, se é uma pessoa perigosa?". Eu falo assim: "Ó, eu vou explicar mais ou menos É, porque a senão aquilo ideia, dali vira a lei suprema, né? e eu não quero viralizar". É, Eu não é não, o não é o meu objetivo. Eu objetivo. sei, eu sei. Eu não tô ali pra falar assim: "Nossa, eu quero", sabe aquelas coisas polêmicas? "Vamos fazer", eu não Sim. suporto isso, porque Sensacionalismo não barato, leva a né? É, nada, não é. vai ajudar. Eu penso na gente como uma sociedade, Uhum. como pessoas que vão crescer juntas, com respeito, né? Que nem no desenho dá para você identificar uma criança se ela tá sofrendo abuso emocional e É isso que eu ia físico. te perguntar até de criança. Como é que funciona? Tipo, uma mãe você atende, né? Tipo assim, a Atendo. mãe chega. O que que vem primeiro? A mãe pede para a criança ou começa nos pais e aí você vai na criança? Como é que costuma ser? Geralmente a mãe chega para mim com um problema. Ela Tá. já vem falar que o filho dela tá muito agressivo, não sabe o que tá acontecendo, ela tá preocupada, ou a criança às vezes está se Mutilando, né? mutilando, Que hoje tem né, bastante, muito. né? Aí vem e fala assim: "Essa criança não tá bem, não sei o que tá acontecendo", e essas crianças desenham. Que E aí o que que eu interessante. pego? Os desenhos que já vêm. Tá. E eu coleto desenhos também, porque o desenho não é um desenho, né, é Uhum. uma coisa muito responsável. Pensa que na perícia grafotécnica a gente trabalha com repetições, Tá bom. então não é uma linha, uma letra, um traço que vai revelar tudo de uma pessoa, isso não é magia, né, isso aqui precisa ter repetições. E os Uhum. desenhos, quanto mais desenhos eu tenho dessa criança, mais evidências eu tenho do que ela está passando, É, você porque tem vai repetição, juntando quebra interessante. tem repetição. Deixa eu Então deixa eu só te cortar aqui, não, esse imagina. negócio de desenho, né. Eu estava vendo um short que passou da filha da Sabrina Sato, a Zoe, que Hum. tá enorme, né. Eu falei: "Caramba, como ela cresceu", que a gente vai acompanhando, né. E aí ela fez um desenho, três imagens, assim, um bichinho, que eu acho que deve ser a cachorrinha dela, eu não sei exatamente, porque eu não conheço tanto o dia a dia deles. Aí ela falou assim, aí a Sabrina perguntou: "Mamãe, eh, Zoe, quem que é a mamãe?". Cara, a Sabrina era tipo desse tamanho. Aí vinha a Zoe, o pai em último lugar, desse tamanho, Aham. e o cachorro, sei lá, o bichinho deles de estimação. Aí eu olhei assim e falei: "Caramba, olha o tamanho que a Sabrina tem para essa Isso criança". mesmo. Ela é muito grande, tipo, ela vê a mãe muito grande. E o papel do pai, não que ele seja, pelo amor de Deus, não conheço, imagina, de jeito nenhum, tô aqui para julgar. Porque eu acho que ele é bem carinhoso, sabe? A Uhum. impressão que eu tenho é que ele é um pai bem carinhoso. Só que o tamanho dele pra Zoe não é o tamanho da mãe, entendeu? É, Tipo assim, e é o que você falou do provavelmente outros desenhos da Zoe têm esse tamanho da com Sabrina certeza. tão grande Tão assim, grande. né. E aí você já vê a constelação começando a mexer Então, eu aí. pensei na Sim, constelação, é isso mesmo. porque até a ordem, sabe, É isso. é a mãe, a Zoe, o pai e o cachorrinho, os bichinhos. Teria que ser pelo menos a mãe, o pai e ela, né. Não, então, aí que tá. Tudo depende. A folha, quando você vai analisar um desenho, o Tá. lado Ah, esquerdo tá. é a mãe.
tá? Então tem que Tava ver do que lado lado. Então esquerdo. tá certo. Tá certo, do O lado lado esquerdo. direito é o pai. Isso, E tava. ela teria que estar no meio. Ah, então tá certo, a Isso aí ordem tá tá. certa, O tá. que não estaria legal é o pai ser muito pequeno. É, o pai tá E aí tem que pequeno. ver se o pai tá menor que ela. Tá. E piorou, porque isso quer Piorou. dizer o quê? Ela ainda é melhor que o pai. A filha se sente mais forte do que o pai. Então a gente tem uma figura masculina que É, precisa se empoderar. se empoderar. Mas como se a figura feminina É é muito muito grande. grande, cara. Então, entende como os passos estão Se eu achar, eu brigando? vou te Ai, passar manda, esse legal. short. É, Eu bati o olho, eu é. falei, caramba! E com certeza tem problemas, né? Sim, Essas coisas, elas são evidências, é isso que eu falo. sim, Eu exato. adoro essa palavra, porque É. é isso mesmo, são evidências. Eu acho que a Sabrina. Não, você não acha nada. Não, eu Tá bati o aqui, olho. você viu, Não, eu né? bati o Não olho, é, porque eu lembro quando é eu tive evidência. em psicanálise, a parte de psicanálise infantil, a gente tem um pouquinho de desenho, né, de Legal. criança e tal. E aí a gente fez alguns exercícios, né? E aí, nossa, mas na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, olha o tamanho da Sabrina, cara, ela é enorme. Coitado do Duda. Acho que é Duda, né? Nem sei, Acho que gente. é. Acho que é, né? É. E eu acho ele super fofo, mas talvez É. ele é fofo demais. A energia é outra, É, né? entendeu? É o que você É. falou, E né? aí você pensa, ó, o que você viu foi só o tamanho. A Foi gente só o tem tamanho. Tem várias coisas Tem a aí. questão, por exemplo, o traço. O traço, É, como que é que ela faz esse traço? Quando você tá com o desenho na sua mão, você consegue ver se ele tá forte, se ele tá fraco, se ele tá tremido, se ele não tá. Então, o como que isso está afetando ela. As formas, do jeito que você viu o cenário. foi. Agora, por exemplo, se eu tivesse com esse caso para eu resolver, eu ia olhar agora como é esse traço. Ele é rígido, não é? Porque aí o traço fala como essa criança está sendo afetada por este problema. O que está acontecendo com ela na formação da personalidade dela. E se a gente, por exemplo, está diante de um caso, não esse caso dela, né? Vamos É, não, deixar bem aqui eu só claro, trouxe de só exemplo exemplo. só, gente. Aqui me chamou a É. atenção, porque como a gente trabalha com essas coisas, né? Uhum. Isso é impossível Não olhar. olhar, tanto que eu olhei umas 10 vezes, Tira assim. print. Eu tirei print e fiquei É analisando, assim assim. mesmo. Se eu não estiver enganada, acho que até o Duda tá com uma cor só de marrom e Ixi. a, a Sabrina tá Ah, colorida, entendeu? difícil. Então, aí acho que responde algumas coisas até do casamento, né? Sim, Tem várias sim. coisas aí, Tem né? Eu muito. achava eles tão fofos juntos, É, né? mas o que parece, mas Gostava. não é, né? É, É, sim, assim. É. é. E aí, na questão, por exemplo, de um abuso, né, emocional Isso, ou isso. sexual, você consegue identificar esses traços. E mais uma vez, por causa dessa minha formação que eu fiz, toda metódica, tudo, É, sistemática, assim, eu né? criei uma Sistematizada, né? a sistematizada ajuda muito, porque aí Muito. você organiza o pensamento, dá uma direção e chega num resultado, né? É, Embora não seja padrão, nós não somos matemáticas, mas a gente consegue ter repetibilidade. A repetibilidade que é isso que eu uso na grafotécnica quando eu vou fazer uma assinatura para o juiz. A repetibilidade te dá uma quantidade X, e aí essa quantidade X você chega a uma previsão mais assertiva do que pode estar acontecendo. E aí que eu caramba. criei uma ferramenta que se chama ferramenta EAI, Hum, Evidências de Abuso Infantil. ui. Muito legal. Essa foi meu último filho que eu pari. Aham, Eu criei caramba, essa Lê, que ferramenta dentro interessante. do curso de segredos infantis e Ah, passei que isso para as lindo. crianças, para as alunas. As alunas agora estão atendendo as mães e várias pessoas com problemas, né, nesse sentido. E aí Uhum. elas passam na ferramenta EAI e aí ela vai saber quanto por cento de chance de estar realmente acontecendo um abuso sexual ou emocional nessa criança. E detalhe, essa ferramenta mostra o que você deve fazer, Ai, que legal. não só o que está acontecendo. É, porque também não adianta nada, né? Eu vejo a doença, mas eu não tenho o remédio, Vai vamos falar o dizer. que para essa mãe? É, então, né? Entende? Porque deve ser difícil, né? Super, mas todo traço, por exemplo, vamos supor que esse desenho que você comentou da Zoe, a gente identifica. Não, vamos pegar outro caso, um caso de problema mesmo. Uhum. Henry, aquele Ah, menininho, o Henry, tá. né, que teve aquela Verdade. situação. Foi. Se você pega aquele caso e antes de Ah, acontecer o que é. aconteceu, ali já tem traços de dor e sofrimento. Verdade. Então ali você já tem que chegar para a mãe e falar assim: olha, essa criança está sofrendo, você precisa olhar mais para ela.
Porque você tem a evidência do traço e mostrar pra mãe, tá vendo aqui, ó? É isso aqui que tá acontecendo. Olha Nossa. o olho, ele fez os olhos do desenho vazio, não tem nada. Aquilo ali, sabe o que que é? Sentimento de abandono. Não estou Sério. sendo visto. E Meu Deus. então já tem muitas evidências. O desenho, ele é o primeiro lugar que isso vai aparecer. É, Por isso que para o abuso, o melhor caminho do abuso é a prevenção. com certeza. Não tem como ser Cara, eu diferente. acho que eu choraria que nem uma louca, assim, sabe? O problema do abuso é que ele vem do núcleo familiar. É, E aí ninguém vai exatamente. chegar e vai denunciar. É fato. É, não. E eu falo isso E para as até alunas. acreditar também, né? Porque deve Também. ser uma coisa muito dolorida para todo mundo, É. né? E não é para falar, né, é o que eu falo para as alunas, assim, não adianta você ficar querendo, falar assim: "Ai, eu vou te denunciar", não é isso. A Não. questão não é essa, a questão é você mostrar para a mãe que você viu, e a mãe começar a falar em casa que tem alguém que tá vendo. Por quê? É, você cria estado de É, atenção. isso. Ah, olha, bonitão. Aí, É. né? Isso aí, né? Do meu ponto de vista, eu acho que é isso É que a vai prevenção. melhorar. Porque é hipocrisia falar que a gente vai eliminar esse problema. Não tem como. É. Porque ele ocorre dentro de ambiente muito de foro íntimo. Como você vai conseguir fazer isso? Não dá. Mesmo que haja denúncia, eu sei porque as minhas alunas são professoras de escolas É isso que eu ia te perguntar. estaduais. Qual que é o público que você atende, assim, hoje? Hoje é De professor aluno, de né? De aluno. aluno. Professor em primeiro lugar, Hum, terapeutas, coaches, psicólogas, que mais? É, mais ou menos isso. na Pessoas que parte trabalham com terapias de. É, isso, terapia integrativas. Sim, integrativa, tá. sim, E aí, para a bastante. parte de RH, seria o E RH pessoal também. Tem o pessoal do de, RH, de, de de seleção. seleção. Tem outros. Ah, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu tô assistindo uma série, eu adoro séries de guerra, né? Legal, legal. Mas não é a guerra pela guerra. Eu gosto de analisar. Gente, meus irmãos falam, você é chata demais, você não Hum. consegue assistir nada sem analisar. Mas é isso. É o que tem pro momento e foi a irmã que vocês escolheram. Entendeu? Grava aí. Sou chata. Aí chama Band of Brothers, o nome Hum. da série. Ela fala da Segunda Guerra Mundial, da época lá dos alemães. E aí o que que acontece? Nessa série, eles vão tratando da estratégia, de como que eles vão fazer toda a estratégia de invasão para eliminar o inimigo. E em dado momento mostra o começo, os primeiros dois episódios, fala sobre a preparação dos soldados para ir para campo, né? E aí já começa a mostrar os tipos de liderança. Então, por Hum. exemplo, tem eu não vou lembrar exatamente assim, mas tem o Sóbio, que não sei se ele é tenente ou capitão, não vou lembrar, gente, exatamente a patente deles, mas ele é um líder que, assim, ele tira a casca dos seus soldados, tipo, fazem o pessoal aqueles treinos extremamente pesados, querem que eles entreguem o máximo, porque quanto mais a equipe entregar, mais o general vai dar estrelinha para ele, entendeu? Hum. Ele vai ser reconhecido. Só que, paralelamente a isso, tem um outro que é o Winkers, é o Winker, tenente ou sargento Winker, alguma coisa assim, que ele é mais humano. E ele vê o que o chefe dele faz com a equipe, ele não aprova muito, porque existe toda uma hierarquia na questão militar, mas ele tenta minimizar o sofrimento da equipe. E a equipe respeita mais ele do que mais ele do que o Sobel. Até que esse Winkers, ele é meio que promovido, né? E esse cara que era o chefe dele fica meio puto porque ele falou: "Poxa, ele tá sendo visto, porque a companhia tá vendo ele, e eu, como é que eu fico?". Aí o que que acontece? Ele pega e fala pro Winkers assim: "Ó, amanhã você pode levar o pessoal pro rancho, que é onde o pessoal come, e dar macarrão com molho de tomate, tal horário, tal horário". E ele Esse cumpre. Winkers. O Sobel, Ah, o que é o Sob arrogantão lá o que ele russo. se acha. É. Aí o Winkers, ele é super obediente,
né, no Uhum. sentido de obedecer às ordens, fez exatamente. Quando foi no dia da comida, que eles, e os coitados, né, gente, soldado em campo de batalha e treinamento, eles comem aquelas pastas, né, que vem Nossa. pronto, né, tudo pronto, não é? Porque eles têm que se habituar com o campo de batalha. Aí o que que aconteceu? Eles estão lá comendo macarrão com molho de tomate, aquela coisa gostosa, ai que delícia, faz 300 mil anos que eu não como. Aí esse cara, o Sobel, entra no refeitório, todo mundo agora, vamos vamos subir o morro lá que eles faziam o treinamento pra resistência. Uhum. Só que o pessoal comeu macarrão. Nossa. Aí o cara olha assim, o Winkers olha pra ele e fala assim, meu, tipo, o que que você fez? Não, eu liguei 11h45, pedi pra vocês não fazerem a comida e não sei o quê, tipo, falando pra ele. Aí ele falou assim: você não tem final de semana esse final de semana, tipo. Aí ele falou: "Mas eu não recebi essa ordem, mas eu mandei". Aí chegou terminou, coitado, o que que aconteceu? Os soldados foram pro morro lá subir e vomitaram tudo, porque estava todo mundo de barriga cheia, passaram mal, aquela coisa toda. Ego Coitados. puro do cara, porque o cara foi promovido, lembra que ele ganhou uma estrelinha? Aí ele Hum. chegou, chamou ele no escritório e falou assim: "Olha, então, como eu te disse, esse final de semana você não tem, eh, final de semana, porque você está suspenso, né, porque você não obedeceu uma ordem minha. Se você quiser, você vai para a corte marcial, porque aí você pode reclamar do seu superior pela Ah, corte entendi, marcial, e entendi. ninguém quer, porque, né, aquela coisa toda, blá, 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 blá". Aí ele virou e falou assim, achei adorei essa parte: "O senhor pode me emprestar essa caneta?" Aí ele emprestou, aí ele tirou a cartinha, porque ele já sabia que ele ia fazer aquilo. Pegou, assinou, pode mandar para a corte marcial. Aí o cara ficou assim. Aí o que que aconteceu? Com essa atitude dele, o general chamou, falou: "Olha, você eu sei que você é um ótimo, gestor, você cuida da sua companhia, mas a gente está tendo reclamações de abuso de poder", mais ou menos isso, que ele não usa essas palavras, mas é mais ou menos isso. E aí, eh a gente sabe que você entregou um bom trabalho, mas você vai ser transferido para uma escola de treinamento militar, tal, tal. E ele fica puto porque ele sai do que ele queria virar um general para um mero gestor de suprimentos, né? E aí a equipe reconheceu, aí ele foi promovido, esse outro gestor, e ele, tipo assim, é reconhecido pela equipe. A equipe, e quando ele chega no campo de guerra, ele sabe exatamente a estratégia, ele pega um mapa e consegue ver. Teve um treinamento de mapa que o Sobel, ele foi levar o pessoal, só que o que que acontece? Você tem que ver a coordenada, né. Aí ele Uhum. estava vendo ao contrário. Aí ele foi para uma fazenda que tinha uma cerca, ele falou: "Mas não tá aqui no mapa essa cerca". Aí o soldado, coitado: "Então, senhor, o senhor olhou de ponta Já cabeça". pensou Não, ele falar falou: isso? "Não, mas o quê, eu não vi e tal". Então, assim, por que que eu tô te contando toda essa resenha? Porque o que eu tenho visto hoje em dia é a questão das lideranças, que até eu estava conversando com a minha colega ontem sobre isso, que ela tá super chateada com a liderança que ela tá tendo, e tal. Ela falou: "Meu, o que que tá acontecendo?". E eu falei para ela, eu falei assim: "Olha, o que eu tenho visto é que as pessoas querem ser líderes pelo status, pelo poder e pelo dinheiro. Uhum. E quando a gente olha um papel de liderança, na realidade você deveria servir, porque Uhum. o papel de um líder é servir e Uhum. não ser servido, Uhum. né? Quando você pega um processo de grafologia Uhum. para um processo seletivo Uhum. de líderes, seja Uhum. um CEO, seja um gerente, enfim, né? Como é que você consegue, não sei, se tem um padrão, enfim, algo que a gente consiga bater o olho, não precisa entrar tanto em detalhe, mas assim, que eh, lógico que a empresa tem um objetivo, né? Porque tem Isso. aqueles objetivos que assim, não, eu quero um cara faca na caveira que só me traga resultado. Isso. Ele vai matar todas as pessoas, mas ele vai ficar milionário. E Isso. ok, o bônus dele está garantido. Uhum. Mas tem empresa que se fala: "Não, eu quero perenidade, eu Uhum. quero", porque reter funcionário hoje em dia Uhum. bom Custa muito. custa muito caro, né. Uhum. Sim. E aí, como é que a gente faz isso na liderança?
Então eu amo Hum. falar desse tema Ai, que também. bom, então Amo, amo, ok. amo. Por quê? Hã. A liderança é um papel, com certeza, de servir, concordo com você, de humildade, sem dúvida, Uhum. só que não é todo mundo que pode ser líder. Concordo. Tem pessoas que elas podem desenvolver a habilidade sim, mas Uhum. isso vai levar tempo, Isso, tá. anos. É isso aí, eu também acho. Anos, Aham. não é ó, a quantidade de pessoas que vêm para mim querendo ser líder é enorme, é exatamente o que você falou. "Ah, Letícia, eu quero ser líder, eu tô, qual o seu objetivo?", né, vem uma pessoa: "Ah, porque eu quero ser líder", aí eu falei: "Tá bom, deixa eu ver sua escrita", aí eu vi não, eu falei: "Você não tem qualidade de liderança". Eu falo pra Aí a pessoa. pessoa deve ficar puta, né. Por quê? Vamos lá, para você ser um líder, você precisa, em primeira instância, entender que você não é ninguém Isso. se você não tiver pessoas. Isso é forte, hein. Ninguém. Não existe líder. E não é isso que ele quer ouvir, né. Então, Você concorda? mas é a coisa mais verdadeira do É, planeta, eu sei. né. E a É. real é, você só se torna líder se as pessoas te reconhecem como um. Se você não tem reconhecimento do time, de um lugar, da cadeira que você merece, isso é merecimento. Isso não é uma liderança, eu quero, não, para tudo, não é popstar na empresa, não é a Rihanna da Exato. empresa. É, Tipo, que para com essa palhaçada, que o sabe. ego é lá em cima, né. Não é, então assim, o ponto é, en isso é fundamental, entender da empresa o que ela busca, né, e ser muito claro com a pessoa que você vai fazer o processo, Tá. que no caso é quem escolhe, né. Isso. Então explicar assim, olha, que nem, eu já fiz um processo seletivo que inclusive o cara ele era uma pessoa muito poderosa dentro, não vou falar o nome da empresa Ah, também, lógico. nada, até Uhum. por questões confidenciais, mas ele era um líder tipo faca na caveira, Tá. duro, muito duro. E aí Uhum. ele saiu dessa empresa, ele não conseguia se realocar no mercado. Hum. E aí ele veio para mim assim: "Eu não me conformo que eu não consigo me realocar, porque eu já fui, gerente da América Latina de tal lugar, tudo lugar grande. E eu não me por que que eu não consigo entrar em lugar nenhum?" E ele era o líder. Ah. Aí eu falei assim: "Então tá", eu falei: "Você quer saber? Eu quero saber a verdade". É, Eu falei: "Então tá bom, porque então". todo mundo é vítima, né, aquilo que você comentou, né, Aham. eu sou um coitado. Eu quero Ó. saber a verdade. Eu falei: "Tá Aham. bom, então vamos lá sentar". Aí ele, você imagina, né, um homem sentado, ainda bem que era online, um homem enorme. Ah, essa foi boa. É sério, porque você fala assim: "Melhor que é online, né, se acontecer alguma coisa, estou protegida aqui". Um homem enorme, grande, assim, tipo, né, claro, O altão, tamanho fortão, o dele homem, já né, já intimidava o tamanho do homem. Aí eu falei assim: "Olha, o que acontece, você tem uma característica muito forte, você é uma pessoa muito incisiva. Você tem que fazer, é assim mesmo que eu aprendi, porque para mim ensinou". Então o que acontece, você vai mostrando para a pessoa o que ela tem. Né, é uhum. verdade, eu não estava mentindo. Eu falei: "Você é determinado, tem que ser assim, é Sim. desse jeito". Ele falou assim: "É verdade, é tudo desse jeito que eu sou". Aí eu falei assim: "Então, só que ninguém gosta de gente assim. Esse é o seu problema. É por isso que você não consegue entrar em empresa nenhum como líder, porque para ser líder você precisa ser querido. É verdade. E ninguém aguenta uma pessoa que só manda nas outras, que é rígida e dura". Eu falei: "Espera aí, agora eu vou te fazer uma pergunta, o quanto você sofre com isso?". Aí eu desmontei o homem. Aí ele começou a Caramba. contar, porque estava ali, né, tinha questões familiares. Lógico, sempre tem. Aí eu falei: "Então, o que que você Ninguém é aprendeu assim lá por do seu acaso, pai?". né. Ixi, Aí ele falou: "É, fugido de guerra, nã eu tive que muito, eu fui criado dessa maneira". Eu falei: "Eu entendo você, eu sinto muito por tudo que você passou, só que esse comportamento ele está desajustado com a questão da liderança. Essa sua liderança não funciona mais". Eu falei: "Entende? Não funciona". Então, as escritas que são muito rígidas, com muita rigidez, com traços muito endurecidos, vão falar de uma questão mais, uma pessoa muito que segura os sentimentos, dura com ela, com os outros. Então, eh,
Se a empresa quiser aquele tipo de Ok. liderança, mas você já tem que explicar mesmo para quem está escolhendo, você tem que ter consciência que essa pessoa no longo prazo vai dar ruim. É, vai ter um monte de processo trabalhista, É assédio isso. moral, um monte de coisa, não Vai vale dar a pena. ruim. Aí e no meu papel que eu falo, eu oriento o cliente que está buscando esse líder, ó, não reflete bem se é exatamente essa linha que você quer seguir, porque aí que é o laudo grafo profissional que eu criei. Tá. Porque nesse caso o cara que não conhece a escrita, ele vai ver a escrita do cara bravo, ou forte não, a escrita não, perdão, o líder bravo, o determinado, aí ele vê um outro líder aqui que não é tão igual a esse. Quem não conhece a escrita vai falar: "Esse aqui é melhor", Sim, lógico. porque passa mais energia, Isso. que acha que essa aqui realiza mais que essa aqui, Fala o que todo mundo quer ouvir, e lá dos grandão. é, total. E aí você pega essa pessoa que não tem esses negócios que esse aqui tem e mostra que, tá vendo? Essa aqui tem a mesma qualidade que essa. Entretanto, você percebe que essa rigidez aqui é nota 10 e essa rigidez é nota 4. Essa liderança vai ser muito mais inclusiva. As Com pessoas vão gostar certeza. muito mais desse papel deste líder do que deste líder, oh, perdão. Então, esse é o ponto. É o que a grafologia vai ajudar você a chegar no íntimo. Não na cara, não no estilo, na fala. É o É. íntimo, porque é isso que moveu essa pessoa aqui desde lá pequeno e o que move essa aqui. E outra, essa pessoa aqui, ela tem, espaço para você modular ela. Sim, exato. E essa Essa aqui não. não, Ela nem vai não querer, vai. porque ela é Deus, né? Ela é Deus, ela é a Rihanna. Ela é É a Rihanna. É Beyoncé. Beyoncé, tipo, Imagina na ONU aquilo. é, Aquele já chega dirigindo o carro, não né? é? Ah, é super difícil. É Então verdade, é viu? através desses traços que a gente consegue ver a inclusão ou não inclusão. E tem pessoas que não têm traços de que eu vou cortar o líder, ele não. É ao mesmo tempo que ele tem que estar com as pessoas, ele tem que ter um certo desligamento. Porque na hora de Sim, tomar decisão, como faz faz? parte. Se ele é muito conectado com as pessoas, ele vai sofrer a cada demissão, a cada tomada de decisão. Isso que é esse caso dessa menina que veio falar pra mim: "Ah, eu quero ser líder". Gente, a escrita dela era uma escrita de uma pessoa super conectada com pessoas, super ligada, dependência emocional. Não dá para ser líder sem dependência emocional. Não, pelo amor de Deus. Para você ser líder, você tem que curar sua ferida emocional. E isso vai Mas tem levar muita gente machucada, né? tempo. É. E as pessoas não querem que Então, demore. exatamente. Outra coisa aí que Não você está querem falando que que é verdade, demore. porque assim, fazer cursos de desenvolvimento humano, fazer mentoria, tudo custa dinheiro. E geralmente essas pessoas não querem gastar dinheiro fazendo isso, né? Porque a visão, a mentalidade é errada. Isso não é gastar dinheiro, isso se chama É. Não, eu investimento, também não é? acho, mas é que eu já ouvi falar, "Ah, não, isso é bobeira, É, mas não vou então, não fazer, faz, e fica não aí. sei o quê, entendeu? Só que essas pessoas depois deixam um monte de gente doente, né? Mas dura pouco, Ai, não sei não, viu? Tem dura uns exemplos que pouco. dura muito. Mas é, né, é o tempo que a pessoa É, precisa tá passar. certo, cada coisa é que o tempo é relativo, né. Uhum. Até você tá falando isso, ainda pegando essa cena aí dessa série, tem um outro, é Tenente Winkers. Ai gente, eu não se eu falar errado, vocês me perdoem, eu vou procurar aqui. Mas tem um que é muito engraçado, que é engraçada a situação. Ele ele fala assim, eh, espera aí, deixa eu só achar aqui. Elenco de Band of Brothers, é isso aqui. Ó, o major que é major, o cara que é fodão, que é tipo super, eh, líder mesmo, né, ele faz cadê? Major Winkers, espera aí, pra eu não falar errado aqui, porque isso daqui eu até espera aí, major, que é muito legal, porque, chega a ser engraçado, porque o cara, ele sai da Major Richard. Cadê? Esse daqui pra mim ele foi muito emblemático, assim, quer ver? Major Richard Winters, ele é o que é líder mesmo. E o que não é líder é o Winkers. E aí o que que acontece? Esse Winkers, quando chega na hora de ir para o front, viu, chega a ser engraçado. Ele chega e fala assim para o pessoal, eh eu tipo assim: "Ó, vocês fazem tal coisa, eu vou lá atrás", só que ele sumia, ele sumia. E aí na hora que tinha que achar mesmo, né, fazer
o que tinha que fazer, o pessoal, gente, cadê o fulano? Cadê esse crano? Sumia na hora da tomada de decisão. Imagina, fogo, granada, e pá, e cadê? E os soldados tudo sem orientação. Até que, só que aí isso começou a chegar no alto escalão. Aí esse cara aqui que eu falei pra vocês que é o Winters, ele chegou e falou assim, um soldado chegou e falou, ó, ele nunca tá presente, a gente precisa de orientação no campo de É. batalha. Ele falou, não, mas ele vai estar. E aí no dia lá que eles tinham uma estratégia para invadir uma cidade X, o cara tava. Só que o que aconteceu? Quando chegou na hora de tomar a decisão, o soldado chegava e falava assim para ele: que faz?" Aí eu achei muito engraçado no modo de dizer, né? Mostrava vários soldados como se ele estivesse olhando. O que aconteceu? Ele travou e ele virou para os soldados e falou assim: "Não sei." E aí os soldados tipo, ferrou para não falar outra coisa. E aí nisso a tropa ficou, tanto que foi eles tiveram que recuar, né? Porque vários soldados morreram, inclusive ele. Ai, meu Deus. Porque chegou uma hora, ele mesmo não sabia se proteger. Então o que acontecia? Nisso que ele falava assim, eu vou ver quem tá lá atrás, ele sumia. Largava. Você imagina quanto líder não faz isso, não é verdade? Uhum, O sim. bicho tá pegando, você A fala, e aí? maioria, E a aí? maioria. Não, então, tem que ver. Depende. É, E o bicho tá pegando. Então, eu acho é. que, tipo, a grafologia, né, nesse sentido que você comentou, é uma ótima ferramenta, né? Muito E eu grande. achei legal que você falou do 10 e 4, né? Você ter uma margem para você trabalhar. Pra você entender, né? Porque senão, tudo que a gente não mensura é muito subjetivo. Verdade. Embora seres humanos não são Não são números, mensuráveis, né? mas a gente tem que ter uma avaliação para a tomada de decisão, ela tem que ter mais objetividade. Porque você tem que escolher o como que um é melhor que o outro no sentido de tal execução. Não pessoa, não como gente. Porque ninguém é melhor que ninguém, mas É para sim, com executar uma certeza. atividade, né? O quanto, por exemplo, se a gente vai comprar uma coisa, sei lá, um carro. O carro tal é melhor que o outro, por quê? Por causa da cor? Não. Não, por todas as características que ele tem, né? Ô, Lei, você já pegou. Você consegue ver a tomada de decisão depois que você emite o relatório ou você emite o relatório e a empresa vai lá e toma a Eu decisão? não consigo ver, Ah, mas que eu nem sei eu no também. longo prazo, quando acontece de a pessoa vir comentar. Em Ah, tá. geral, quando elas fazem diferente do que eu falei. Ah, sim. Aí elas Tem. vêm e falam assim: nossa, bem que você falou, aquela pessoa não era para confiar, eu não fui no que você falou e tomei um golpe do cara. O cara me roubou na empresa. Nossa. Por quê? Em geral, essas pessoas são amigas e são traços Ah, entendi. psicopatas, né, então elas Nossa, convencem tem muito muito, disso, convence, né? aí você pode falar o que for, mas se a pessoa que é a que vai tomar a decisão gosta dela ou é alguém próximo, acabou, a pessoa nem lê seu relatório. Só faz porque. Ela vai fazer o que ela quer, só que aí vem a conta, né, isso já aconteceu várias vezes. A pessoa fala assim: "Meu Deus, eu fiquei com tanta raiva, porque a pessoa me passou pra trás, me roubou", e eu falo: "É, falei". Te avisou. Paga e ainda não escuta. Uhum. E Caramba, os deixa eu ver. alunos Nossa, também estamos quase ficam acabando o nosso tempo aqui. é, lá. Só tô olhando. E os alunos também, quando os alunos fazem análise e passa pra Hum. direção, Ah, é, e eles né? falam também: "Eu não acredito que escolheu justo o que era o pior". Então, Nossa, tem uma história pra contar rapidinho. conta. Meu Deus, essa é babada. Vai, Babado, babado. Até eu fiquei passada. Hã, Um cara uma vez, né, hã, me achou na internet, tal, dos meus serviços, falou assim: "Letícia, eu preciso de uma secretária para trabalhar comigo, eu sou uma startup". tá. Então, eu já sei que a grafologia é o caminho certo para eu achar a pessoa que vai combinar com o meu Poxa, jeito. que Eu bom. falei: "Ó, fiquei feliz da vida, né". É, Aí eu aham. falei assim: "Mas é o seguinte", falei para ele: "Pra que eu consiga achar uma secretária para você, eu preciso ver a sua letra". Porque, entenda, Ah, sim, eu tenho faz que sentido, eu tem que ter vou da connect onde que aí. eu vou saber como você é para eu colocar uma pessoa com É, você? Tudo bem? Tudo bem. Então ele mandou a escrita dele e começou a mandar várias pessoas, né. Aí ele mandou uma pessoa lá que eu falei assim: "Essa aqui não". Eu falei assim: "Ó, de todas", foi bem assim, eu dei um feedback para ele, eu faço 2 feedbacks, eu entrego um material e também faço uma reunião com a pessoa para tirar dúvida, explicar blá-blá-blá. hum, Aí eu falei assim: "Ó, de todas que você mandou, vamos supor, a Maria", dou um nome qualquer tá, fictício, isso. "não pega a Maria, porque a Maria ela é a pior,
É Não louca. dá. É a pior. Ela é desonesta, ela tem essa característica. Eu falei assim, então de todas, é essa que não. Aí passou. Aí Hã. daqui a pouco ele falou, aí foi uma semana que a gente tinha mais uma reunião marcada. Eu falei, e aí, o que que deu, fulano? Aí ele falou assim, eu peguei a Maria. Sério, eu falei, não. Eu sentei essa hora. Eu falei, não. Ainda bem que não tá, ele não estava me vendo, era celular. Aí eu peguei e falei assim, eu não acredito que pegou a menina. Aí eu falei assim: "Ah, tá. Mas desculpa perguntar", falei assim pra ele, "por que que você pegou a Maria? Ela era a pior de todos, né, no sentido do não combinava, questão de caráter, né". Aí ele falou assim: "Então, vou te explicar, meu". Ainda bem que eu estava sentada. Hã. Aí ele falou assim: "É que o meu negócio Ah, era coisinhas. Fazer coisinhas? era Ah, era de era coisas. coisinhas desonestas, e eu Coisinha. não sabia". Aí ele falou assim: "Se eu pegar uma pessoa muito honesta, ela não vai fazer o que eu pedi". Sério que eu ouvi, já escutei cada uma que eu desacreditei. E as Ah. pessoas que fazem isso, para elas é muito normal, viu. É, porque tá ok, É, tá tá ok. ok. É, eu E aí sei. o trabalho é meu, porque eu tenho que lidar com essa sensação, porque ó, eu acho um É o teu absurdo, valor, né. né. Tá mexendo no teu Aí eu valor. falei: "Tá bom então", nunca mais me procurou. Ainda bem. Né, então não só esse caso, mas outros vários que a pessoa bate nesse negócio que eu falo assim: "Poxa, quer dizer que então a pessoa tá me usando para achar uma pessoa É. que ela quer que não seja muito honesta". Eu zero ouvi isso. Aí pra ele estava ótimo então. É, E nesse caso, tipo assim, é o que você falou, né, são coisas que a gente não sabe pra onde vai o nosso trabalho, né, não, também, né. não. Hum, Então eu tento minimizar, eu tento mitigar esses problemas. Por exemplo, quando eu tá. vou fazer, a parte de forense, alguma coisa Sim, de, sim, né, sim. assinatura, eu já falo para o cliente assim, quando ele me liga: "Letícia, eu tô com uma assinatura aqui, que o fulano que escreveu e não é mentira". Aí eu falo bem assim, ó, eu falo: "Tudo bem, eu posso te ajudar, só que escuta bem o que eu vou falar para você, eu vou fazer um exame no Uhum. que você vai me mandar, nos documentos. Se for errar diferente do que você está me falando, se você foi a pessoa que falsificou, eu não vou fazer o trabalho. Ah. Eu já aviso, porque você pode mentir para mim, Ah, mas é na hora verdade. que eu fizer a análise, É eu vou mesmo. identificar que você está mentindo para mim. Então eu não trabalho assim. Eu não vou fazer um laudo defendendo você porque você quer. Entendi. Tá, faz Tem sentido. pessoas que fazem isso, mas eu não é o jogo que eu quero jogar. Não, lógico. Não acho correto, né. Caramba. Agora sim, você realmente foi lesado, você realmente passou por um problema, a sua assinatura foi falsificada, É, ok, então conta comigo. Agora não, ao contrário não dá para usar o conhecimento com a faca cortando errado, né. Usar para prejudicar as pessoas, para não gerar valor para elas, né. uhum. Se a gente reclama tanto da justiça no Brasil, aí você vai lá e ajuda a injustiça? Não, aí não. Não dá, né. Eu trabalhei muitos anos numa área de fraude também, de cartão de crédito e tinha na época não se lembra do cartão que a gente passava a maquininha assim? Ninguém, os jovens Eles de nem hoje sabem o que vai ver, não saiu o papelzinho, então aquele papelzinho tinha uma máquina que chamava mata-pulga e a gente fazia assim, tinha carbono, eu inclusive eu tô tenho lembrando tendinite por causa disso, de tanto tirar, né, tinha que picar os tinha que carbono, picar. E picar os aí vinha carbono. o RVCV, que a gente chamava de RVCV, e tinha alguns que era fraude. Só que a gente passava, fazia todo o tratamento e hoje em dia você faz uma compra, já posta praticamente de um dia para o outro. Antes era Uhum. 45 dias, 30 Era dias, verdade, né, o processamento era. da informação, né, do crédito, né. E o contábil, então, demorava 3, 4 meses para a gente fazer. E aí, quando vinha, aí você contestava: "Não, esta compra não é minha", só que já tinha 45 dias. Aí ia para a área de fraude, e na área de fraude a gente aprendia a olhar, bater o olho para saber se a linha do cartão, do número do cartão estava porque o fraudador ele que nem era de Gutenberg, sabe, Sei, ele criava o número, assim, né, o número, e também a parte da escrita, né, de escrever. E sim. aí eu lembro que tinha 2 pessoas de uma empresa terceirizada na época que eles vinham e a gente falava assim: "Ó, todos esses carinhas aqui são suspeitos de fraude de assinatura", na época. Ah, Aí a legal. pessoa ia lá e fazia, tinha lá, era microficha,
microfilmagem, que pedia a microfilmagem da assinatura do cliente, e o cara fazia a análise, que é o que você falou, né? Isso. E aí, depois o tempo passou, aí já era de assinar, eu estava numa área de detecção, e aí eu bati o olho no negócio, tipo assim, a compra da pessoa era R$ 21.000. Era um carro, eu lembro que era um carro, não vou falar a marca da empresa. E o que aconteceu? A mãe da pessoa estava doente, já em estado terminal. A filha pegou o cartão dela, que era tipo um Black da vida, não tinha limite, e foi numa concessionária e comprou o carro. Diferente de hoje em dia, que a gente tem os filtros, né, de contestação de compra, de acordo com o perfil, score que tem, antigamente não tinha muito isso. Só quando caiu no contábil que eu vi R$ 21.000 uma transação, e aí eu fui atrás, tinha lá contestação de compra. A menina falando que não reconhecia, aí a gente tinha que fazer toda a investigação. Aí a gente ia lá, pedia na concessionária o vídeo, olhava o dia, tal, e via que a menina foi na concessionária, comprou o carro, assinou pela mãe na época, né? E lógico, e depois ela soube, tipo, ela falou que tinha comprado o carro porque a mãe estava doente e tinha que levar ela no hospital, só que ela não tinha dinheiro para ficar pagando táxi, comprou o carro, mas a mãe dela ia falecer e não ia pagar o carro. Você entendeu? Nossa. Olha que loucura isso, As pessoas são muito loucas. entendeu? E Uhum. aí a gente teve que fazer todo com o departamento jurídico, a pessoa assinar confissão de compras, fazer o financiamento do carro dentro do cartão, dentro do que deu, ela não perdeu tudo, mas depois respondeu, porque tem, né, não deixa de ser uma fraude, é um Sim, tipo de estelionato, porque ela usou o nome da é, mãe, com né, certeza. aquela coisa toda, mas é o que você falou, existe perfis e perfis, né? Você vê, ela usou da dor da mãe e ela tinha acesso às coisas da mãe, porque a mãe estava em estado terminal, então ela que cuidava das coisas da mãe. E aí ela se achou, falou: bem, minha mãe vai morrer mesmo, então vou comprar o carro, mas enquanto isso eu levo ela para o hospital, aquela coisa toda. E depois ela, porque quando de repente, dependendo do processo, cancela o cartão, né? Hum. Porque a pessoa não tá mais, se tiver seguro, cobre, aquela coisa toda. Menina, olha, eu trabalhei em área de fraude, foi uma das épocas que eu mais aprendi com cartão de crédito na minha vida, porque você vê o ser humano. É, então, as pessoas é uma coisa que precisa muito ser olhado. O ser humano, ele faz coisas que você nem Nossa, imagina. Então, é um cuidado quando a gente tem a escrita de pensar que aquele ser humano pode estar bem, pode estar mal. sim, E sim. principalmente em situações de fraudes, de coisa de dinheiro, ou crianças, ou idosos, cuidadores de idosos e cuidadores de crianças, a gente tem que olhar a escrita, pelo amor de Deus. Não vai colocar uma Nossa, pessoa que é impaciente e que é agressiva para cuidar de uma pessoa indefesa. é Porque a verdade, primeiro né? nervoso que ela passar, ela vai meter a mão. É, Então, é tão útil esse conhecimento, ele precisa ser difundido. E é isso que eu tenho feito durante esse tempo todo com o Instituto Radaic, com passar para as pessoas isso, né? Fazer aulas ao vivo que eu você faço estava fazendo, gratuitas. né? Ontem foi a última, Aham. né? Vai a segunda-feira abrir o curso Ah, que para o legal! pessoal se inscrever. Então, é esse que é o movimento, né? Olhar não é como julgamento, mas a gente tem que se proteger, a gente não pode ser inocentinho, né? Você tem que se proteger, tipo, aqui não. Exato, exatamente. Vai fazer as suas coisas num outro lugar, aqui não, a gente não quer É, eu não quero consertar ninguém, né, não quero dar lição de moral de ninguém, a gente não tá falando disso, não, não. mas a gente tem que se proteger. É, minimizar o risco, né? Pelo Isso, menos, né? isso, Minimizar o risco é, dependendo da onde você atua, né? isso, exato. Nossa, Lê, a gente já tá quase no final. O Bruno, coloca a carreira consciente. Você tá aí, Bruno? Nem sei. Vamos ver se ele tá lá. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ela é que ele fica lá na mesa. Ah, Ah! sim. Ô, Lê, do jeito que você tem o radar, que eu tenho carreira consciente. Ah, olha só, não, Esse daí também é o bonito. meu método, né? E com os meus convidados, eu sempre, antes da gente terminar, eu sempre faço duas perguntas, né? Na sua carreira profissional que você construiu aí, que foi muito interessante de ouvir, achei muito legal, Obrigada. você mudaria alguma coisa do que você fez no seu caminho?
Eu acho que não, assim, porque quanto mais eu vejo que passei, mais eu entendo o que eu tenho que fazer. É verdade. Hã. Sabe, eu brinco, eu falo, parece que raspadinha. Sabe aquelas Ah, raspadinhas de criança que você pega a hã. moedinha e vai raspando? Sei. Então, assim, o que eu gostaria, que todo mundo queria, entender mais rápido, né? Eu Uhum. queria entender mais. Só que eu respeito o meu tempo. Isso faz parte do meu processo. Mas todo o tempo, a parte do turismo, a parte de trabalhar, cada uma dessas fases elas são importantes para tudo que eu faço hoje. Não tenho que Uhum. tirar nem pôr. Então, não mudaria. Porque se eu não ia ser eu, né? Ai, que legal. Não ia ser eu, não ia ter esse olhar para as pessoas, eu não ia conseguir enxergar esse cuidado. E cada pessoa. E é engraçado, sabe? Mais engraçado ainda, que nem você me chamou aqui, né, que eu agradeço um monte, me Imagina. fazendo todos esses monte de pergunta, você me faz ajudar a eu fazer minha raspadinha. Porque É. as perguntas que você vai me fazendo eu falar, é como se eu não vou ficar em casa falando pra mim, a louca, né. "Ai gente, eu fiz isso", não. Então assim, eu acho que a colaboração de pessoas Tá. ajuda o outro ser a crescer. Né, essa consciência, esse despertar de consciência no nível da carreira, isso que você vem fazendo auxilia demais as pessoas. Uma pessoa nunca vai construir uma carreira consciente se ela não se tornar consciente de quem ela é, É, que era até né. a minha próxima pergunta. O que que é uma carreira consciente para você? É se tornar consciente de quem você é. É, Só que eu não faço isso sozinha, eu não tenho como fazer na minha casa, sentada, eu é, preciso de alguém para pegar na minha mão e falar: Vamos junto". Deus, ele fez a gente assim. também Ele acho. não fez um planeta para cada um, ele fez uma terra para a gente compartilhar, tudo para compartilhar, Concordo. não é? Super. Então, você auxiliando uma pessoa a entender qual o papel dela no sistema que ela vive, e carreira, no meu ponto de vista, não é só o trabalho. Uhum, com certeza. Você tem uma carreira como mãe, você tem uma carreira Porra, como e pessoa, como? não é? Opa, Você tem uma carreira como, sei lá, líder religiosa de um grupo, talvez você frequente, são né? as personas que a gente tem, Então, né? É isso a aí. carreira, o nome carreira não é um passo, depois outro passo, um passinho, 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 Exatamente, a passinho. construção. Então, não é só claro que o trabalho é o que nos impulsiona a construção, mas como que você vai fazer isso sozinha? Não dá, o espelho não fala. É. É igual aquele gestor que chegou para você e falou: Letícia, não é aqui que você tem que ficar. Ó, como essa pessoa foi importante para você, né? É, Se exatamente. ele não tivesse falado para você, você ia ficar Exatamente. lá se humilhando, pedindo vaga para tudo que é gerente, gestor lá, e eles assim, então, não tem. Ai, não tem. Ai, que saco, lá vem essa menina Uhum. querer, né? Porque tem isso daí, Super. né? Essa parte de realocação. É igual quando você está desempregado procurando emprego, né? É a mesma situação. Nossa, precisa desesperadamente. Ninguém valoriza. Aí você está trabalhando, todo mundo quer, tipo, te contratar. É uma É, coisa muito doida é. isso, né, Parece gente? que o seu valor de mercado diminui, né, quando você Cara, tá desempregado. É assim gente, mesmo. parece. E é verdade, né? Tipo, quando o carro sai da linha. É, não estão mais no jogo, né. Não tá mais no jogo, é igual, é a É. gente mesmo. Ô, Bruno, pode pôr o pódio Elita aí, por favor. Nossa, muito legal essa questão. Lê, a gente está finalizando aí nosso Olha, time. Eu legal. gosto sempre de cumprir o nosso tempo, até porque as pessoas têm compromisso, né, tal. E aí eu queria que você deixasse suas redes, deixasse uma mensagem para a galerinha ali naquela câmera, até para você fazer um corte também para você depois. Ah, obrigada. E aí você divulgar as suas redes, falar do seu canal, Show. enfim, aí agora o espaço é teu, Tá, fica à vontade, obrigada. é com você. Bom, eu quero deixar primeiro, antes de tudo, um recado para vocês, que é o seguinte: na escrita a gente vê o que é individual de cada pessoa, então não desperdice o seu talento, não desperdice tua força de vida, teu momento de vida com coisas que não têm que ser feitas. A gente tem uma missão, todo mundo tem uma missão aqui para fazer. E quando eu estou fazendo uma análise, ajudando aí, conversando com as pessoas, eu vejo isso nitidamente, me dói no coração quando eu vejo que a pessoa tem competência, ela tem qualidades, ela tem habilidades, ela não está usando. Porque às vezes é uma autoestima problemática, às vezes são problemas de família. Então, se você passa por algo assim, você tem que entender o que está por detrás. Nenhum ser humano nasceu. Você imagina milhões de espermatozoides e você conseguiu nascer nesse planeta. Um espermatozoide e um óvulo. Não é à toa.
na sua família, no seu ponto. Então, por favor, é isso que eu te peço. Descubra o que você tem de qualidade, habilidade e faz. E faz, porque se cada um de nós nos focarmos em entender isso e melhorar, o mundo vai ser melhor em todos os sentidos. A gente vai achar solução para os problemas maiores do planeta. E na paz, no amor e não na confusão. Então, para mim, esse é o princípio, é o recado que eu quero deixar de coração para vocês. Sobre as minhas redes sociais, eu tô no YouTube, tem um canal, o Letícia Radaik, onde você acompanha como a grafologia pode transformar sua vida, entender padrões, etc. Tem um instituto, chama institutoradaik.com.br, onde tem mais de 13 cursos, desde formações iniciais até a parte de especialização em RH, enfim, várias áreas, né? Tudo começa com um curso que chama Alquimia da Escrita. E o Alquimia da Escrita é o primeiro passo, que tem o método Radaik, para você já começar a atender, porque eu quero que esses alunos vão para o mercado de trabalho, porque vão gerar valor para você e para a vida das outras pessoas. Uma pessoa que se cura, ela cura as outras. Então, essa é a linha. Se essa mensagem faz sentido, se ecoa com você, estou aí disponível nessas redes, no Instagram, @Letícia Radaik também, e tem o canal do Telegram, Método Radaik, Grafologia Método Radaik, e tenho também o Spotify e Apple Podcast Grafologia Método Radaik. Tudo isso aí, eu já há mais de 10 anos que eu venho trazendo muito, muito, muito conteúdo para que eu consiga chegar até você. Então, muito obrigada. Obrigada a Que Márcia aí lindo, que por ter me legal, né? convidado. Esse é um presente enorme que você me deu. Obrigada mesmo, de Que coração. chique, né? Você falou assim, Obrigada. gente, eu já fui no podcast. Foi no podcast. Eu quero tirar foto aqui, Não, a gente. gente vai tirar É muito lindo esse foto. estúdio, pessoal. Aqui é top. Ai, obrigada, Lê. Obrigada, Obrigada pelo seu Ilma. tempo, obrigada aí pelo Obrigada seu por tudo. trabalho, pela missão de vida, porque é uma missão, né? É, O que você está se propondo. E fechamos é aqui. isso Que aí. legal que Obrigada. você veio. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe aí pra galera. Vocês viram quanto que é importante nos conhecermos, assim, né? Cada um tem uma particularidade, seja na escrita, seja na fala, mas aqui a gente está falando da escrita, né? Então, isso é muito legal. Queria agradecer por vocês estarem comigo aqui nessa jornada da primeira temporada aqui do Pod Wellita. Foi muito gostoso estar aqui com tantas pessoas legais que se propuseram a estar aqui, disponibilizar o seu tempo, né, de contar a sua história. Daqui a pouco vem a segunda temporada, segura aí, mas vai ser muito legal. E aí eu também tô lá no Spotify, né? A Lê comentou isso, também tá o Pod Wellita lá no Spotify para quem gosta mais de ouvir, não só no YouTube, mas também tem lá no Spotify. Queria agradecer a audiência de vocês de estarem aqui. Até a segunda temporada. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.